Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Coletiva Eleições 2024. Nosso pré-candidato hoje entrevistado é Giovanni D'Amico, do PCB. Conosco na bancada, Tivan Luiz Santana, ele que é jornalista, poeta, escritor, mobilizador social, responsável pelo site Repórter Hoje, Rádio Web Hoje Brasil e vice-presidente da Associação Criança e Família. Olá, André, é um prazer estar aqui. Nosso fiel escudeiro aqui, Lute Lima, ele é publicitário, diretor de cinema e presidente da Fundação Cosme de Farias, que é a instituição responsável por pagar os nossos salários aqui, paga as contas da TV e da Rádio Câmara de Salvador. Lute Lima, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês, André. Giovanni D'Amico, ele é o nosso entrevistado, ele é do PCB. Já a gente vai fazer muitas perguntas, inclusive a diferença entre PCB e PCdoB. Vamos ouvir um pouco, conhecer melhor o nosso candidato, assistindo o perfil do candidato. Giovanni D'Amico, de 31 anos, é pré-candidato à Prefeitura de Salvador pelo Partido Comunista Brasileiro. Professor de Geografia da rede estadual, é bacharel em Geografia e mestre em Ciências Sociais pela UFBA. Militante do PCB há uma década, D'Amico está em campanha ao lado de sua vice, Cheyenne Ayala, de 25 anos, militante do PCB e estudante de saúde pela UFBA. Agora que você já conhece um pouquinho mais de Giovanni D'Amico, a gente vai falar sobre as regras do programa. Lembrar que a democracia, ela é o ator principal da rádio da TV Câmara de Salvador e nós somos livres para fazer perguntas a Giovanni e bater um papo para que você que está em casa entenda melhor o processo do PCB. Porém, eu vou falar um pouco aqui das regras para a gente se basear nas perguntas que vamos fazer. A entrevista terá 2 blocos com os 3 jornalistas fazendo perguntas sobre saúde, educação, mobilidade, geração de emprego, políticas sociais e segurança. O candidato terá 2 minutos para responder. No segundo bloco, além de perguntas temáticas, o entrevistado responderá a perguntas de tema livre e os jornalistas farão questionamentos sobre o que quiserem. O candidato também terá 2 minutos para a resposta. A entrevista será finalizada com as considerações do candidato a prefeito de Salvador. Giovanni, eu vou começar fazendo uma pergunta, que não é aquela pergunta do PCB ou PCdoB, depois você fala sobre isso. Eu queria falar sobre saúde, até para começar na nossa questão temática, a gente falou no começo aqui nos bastidores sobre plano de governo, né? E a gente sabe que, e foi a pergunta que eu estou fazendo a todos os pré-candidatos, para não fugir da regra, hoje as UPAs dos bairros de Salvador são a preocupação, né? Eu acho que isso é que tira o sono do prefeito. Constrói mais UPA, equipa outra, entrega equipamentos novos, mas as filas continuam. O que é que você pensa em fazer na saúde? Bom, primeiro, boa tarde André, boa tarde Ivan, boa tarde Lute e a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui pela segunda vez e acho bacana a gente começar pela saúde, porque certamente é um dos pontos que mais vem afetando a população baiana. E aí eu acho legal sempre dizer o seguinte, a gente tem que começar pelo começo. Qual é o grande problema da saúde hoje situado em nossa cidade? Salvador tem uma taxa de cobertura que chega ali em torno de 40% na atenção primária em saúde. Como é que a gente vai tratar o problema da atenção especializada, que normalmente acaba sendo o foco, sem antes a gente passar pela questão da atenção primária? Então esse precisa ser um primeiro ajuste estrutural que a prefeitura vai precisar fazer para que com uma maior taxa de cobertura a gente consiga atender as doenças no seu início de processo, que é muito mais fácil a gente lidar com uma situação no começo, antes dela estar mais agravada. Agora, junto a isso, a gente tem uma questão de gerenciamento de recurso muito grave, a famosa fila da regulação, né, todas essas situações, e a gente vai precisar, em primeiro lugar, implementar um processo participativo para a gente entender como é que está se dando o processo de alocação de recurso, como é que as filas estão funcionando, porque são inúmeras as denúncias que a gente tem, cotidianas, né, de que nos bairros, frequentemente, o próprio acesso à marcação, né, ele frequentemente tem algum tipo de atravessador e situações assim. Então a gente precisa pensar, obviamente, a questão de alocação de recursos, mas a gente tem um processo de gerenciamento que antecede a situação toda e que deve ser o primeiro olhar antes de a gente, com isso, conseguir melhorar depois, né, a alocação de recursos em áreas mais especializadas, para a gente ir para exames, para a gente ir para alta complexidade, para os hospitais e tudo mais. Então é por aí que a gente está pensando o caminho. Lute Lima. Bom, tem uma questão que eu fico intrigado, Giovanni, que é o seguinte:
Se você deve um imposto à prefeitura, se o seu carro for pego fazendo uma infração no trânsito, a prefeitura tem todos os dados para te cobrar. Vai chegar essa cobrança vai chegar a você. Mas quando o paciente chega na saúde, não tem uma ficha dele lá, dizendo como é que foram os atendimentos anteriores, como é que é uma coisa fundamental na saúde. Isso não é um descaso total? Isso não teria que ser um dos pontos de uma política de saúde para a cidade? Olha, é contraditório, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente está numa era da informação, né, numa era de amplo acesso a grandes bases de dados, a gente tem descompassos muito grandes. Não são raros, inclusive, episódios de a pessoa chegar em um posto de saúde e aí vai para a fila da medicação e se diz, o sistema está fora do ar. Essa é uma resposta que certamente qualquer pessoa que está nos ouvindo já se deparou. Então a gente tem um processo ainda muito esquisito, anacrônico, né, de integração, né, das mídias, e a prefeitura certamente precisa entender que não é só você ter tablets, como muitas vezes aparece, né, em propagandas, a gente precisa ter acesso aos materiais, mas a gente precisa de implantação, a gente precisa de internet acessível, né, nos bairros. Então, os próprios sistemas de dados integrados, eles já estão acessíveis, eles já existem, né, a gente agora vai ter um documento de identificação nacional que integra documentos. Então, a gente precisa trazer esse tipo de coisa para momentos da realidade mais imediata da população, como o acesso em saúde. Ivan. Giovanni, já é sabido que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, as pessoas estão mentalmente doentes. Os médicos da rede municipal indicam psicólogos, psiquiatras, mas o psicólogo em si, a própria rede não oferece. Então, como cuidar dessa população que está mentalmente doente? Eu tive a felicidade de ter como esposa uma psicóloga, né, inclusive, e certamente esse é um ponto que a gente já conversou muitas vezes. Não apenas na área de saúde mental, mas se a gente pegar a área de saúde como um todo, o concurso público tem sido uma raridade. Né? Eu até brinco, se você virar de cabeça para baixo e a saúde sacudir, caem pouquíssimos servidores. De resto, a gente tem todo tipo de contratação precária. Servidores efetivos. Servidores efetivos. A gente vai ter todo tipo de contratação precária, ou seja, via reda, ou frequentemente por via PJ, que é uma situação muito complicada, porque você não cria vínculo. E aí, imagine, você tem uma área com uma demanda crescente e cada vez mais grave, né, que é a atenção em saúde. Hoje nós já temos, inclusive, especializações de atenção primária em saúde, mas vá procurar o dado, quantos profissionais de atenção primária em saúde a gente tem atuando no município de Salvador? São raríssimos. A pessoa precisa ser encaminhada para dentro da Universidade Federal para ter acesso a um profissional, né, quando era para estar na nossa atenção primária. Então eu acho que falta uma prioridade, falta concurso, né, e falta olhar com seriedade a saúde mental da população. Falar de educação, a gente não pode esquecer, por mais que tenha passado pouco mais de 2 meses, mas uma declaração que o governador Jerônimo Rodrigues fez, eu vou ler aqui, e ele, por diversas vezes, ele critica a Prefeitura de Salvador, né, por não atender totalmente os estudantes da capital. Ele usa, inclusive, em alguns momentos, ele usa o termo que o prefeito não faz o dever de casa. É o que Jerônimo diz. Eu tenho aqui uma declaração dele, abre aspas. Eu espero também que a prefeitura tome conta do seu dever de casa. Pegue dos estudantes, abra uma escola e bote o fundamental lá. É para cuidar dos estudantes do fundamental. Enquanto vocês não fazem, eu faço. É direito humano isso. Eu queria fazer um debate com esse povo, debater Salvador com outra perspectiva. Ele está puxando o debate para baixo. E não vai ter debate nessa altura, não. Eu vou puxar para cima, mas vou fazer o meu dever. Isso aí é a declaração de Jerônimo Rodrigues em relação ao que a Prefeitura faz na educação de Salvador. O senhor professor, o que é que o senhor acha de tudo isso? E olha que a gente não falou aqui da PEC da aprovação. Ainda. Eu acho que eles vão falar, viu? O Ivan vai falar e o Lúcio vai falar. Olha, eu acho assim, essa forma de debater, você apontando para o defeito do outro, é aquele ditado que todas as vozes ensinam, que frequentemente você tem vários dedos apontando de volta para você, né? Eu não acho que essa estratégia acaba ajudando muito, porque se a gente for olhar para as deficiências da rede estadual e da rede municipal, as duas são gritantes. Eu não estou aqui para defender nem o trabalho de um nem do outro, porque teria elemento de sobra para criticar nos dois. Agora, para o bem da verdade, a gente precisaria notar que, por exemplo, a oferta do ensino fundamental, ela é dividida numa maneira onde, em algumas escolas, é o Estado, né, que assume a partir do Fundamental 2,
Em algumas escolas, a prefeitura assume integralmente. Fundamental 1 vai até o 5º ano e Fundamental 2, que vai até o 9º. No caso da escola onde eu leciono, a gente pega a partir do 6º ano numa rede estadual. Agora, da mesma forma que nós temos escolas da prefeitura em situação precária, às vezes sendo fechadas, nós temos também, frequentemente, o Estado deixando de assumir escolas que antes eram de sua competência, especialmente essas do Fundamental 2, sendo transferidas competência para a prefeitura. Então, acaba ficando aquela briga, um joga para o outro, no final das contas, fica a responsabilidade. Como a gente sabe que a educação é vista muitas vezes como um gasto, fica aquela história do filho feio não tem pai. Né? Então fica um jogando para o outro e acaba que ninguém quer assumir, no final das contas, a sua responsabilidade. E aí falou mais o professor ou o político? Eu acho que fala um pouco os dois, obviamente, não tem como a gente separar, porque a minha entrada na política, ela vem pela educação, né? É a nossa vivência da lida cotidiana. Bom, eu não quero falar sobre essa coisa da escola que passa automaticamente, né? Da aprovação, né? Porque eu acho que isso é meio uma discussão meio vazia. Na verdade, a questão não é essa, né? Mas, já que você colocou, André, essa questão, falou aqui de Jerônimo e as críticas que ele faz à prefeitura, a prefeitura também critica muito, essa guerra está aí escancarada na mídia, né, aqui em Salvador. Eu queria saber o seguinte, Giovanni, como é que você lê, como é que você vê essas duas candidaturas? A candidatura de Geraldo Júnior e a candidatura de Bruno Reis. Levando em conta o seguinte, recentemente o prefeito disse que essa eleição vai ser decidida no primeiro turno porque só tem 2 candidatos. Então eu queria que você avaliasse isso. Como é que você vê essas candidaturas aí? Sim. Não, primeiro, eu acho um pouco presunçoso a gente não ter nem o tempo da gente estar debatendo, né, com a nossa população e achar que a eleição já está finalizada. Eu acho que o nosso ponto de partida necessário é entender que toda eleição é um processo de construção com a nossa sociedade, de acessar a nossa população, de ouvir, de propor, mas de saber, né, também receber os anseios e as questões que a população está pensando. Então, eu não concordo com essa ideia de que a eleição já está vencida, de que a eleição já acabou antes de ter começado. Agora, tem um ponto que eu acho que a história, às vezes, ela fala melhor sobre algumas coisas, até do que a própria pessoa falando sobre si. Né? Não faz muito tempo, onde Geraldo Júnior era base de apoio da prefeitura ligada a Semineto. Então, o mesmo grupo político que um tempo atrás estava construindo para apoiar e dar suporte, né, aqui na Câmara Municipal, e o que acabou, todos nós sabemos, né, sendo a continuidade a partir dos mandatos de Bruno Reis, agora se coloca como se fosse a extrema oposição, como se fossem, né, 2 grandes polos de variedade. No final das contas, a gente vem avaliando, e quando a gente olha para a substância do que está sendo proposto, ou do que as experiências petistas vieram implementando na Bahia nos últimos anos, as diferenças são muito poucas, Lute. A gente olha para a carreira de servidores, a forma que o servidor é tratado é muito parecida, às vezes pior na gestão de um, às vezes pior na gestão do outro. A gente vai olhar para o investimento em saúde e educação, a gente vai olhar para a segurança pública, as diferenças elas são muito poucas. Então, elas estão aí mais num campo aí de você tentar puxar uma sardinha mais para cá, a brasa mais para um lado, mas no final das contas, eu tendo a pensar que se a gente não discute projetos, se a gente não vai a fundo onde que você tem realmente uma diferença de projeto de sociedade, vai ficar um brigando contra o outro sem apresentar nada diferente. Onde é que a gente acha essa diferença? A candidatura de Giovanni, qual é a diferença assim, básica que tem de candidaturas como de Geraldo Júnior e Bruno Reis? Olha, eu acho que a gente tem algumas premissas de partida que são muito diferentes, a gente sempre ressalta, mas a gente tem uma compreensão de política que ela não pode ser pautada apenas no indivíduo que está aqui falando. Isso vale, inclusive, para a forma que o PCB constrói suas próprias candidaturas. Nossas candidaturas, inclusive o programa, né, a gente até falava aqui rapidamente no começo, a gente pensa que o programa ele tem que vir de uma experiência coletiva. Então você vai ter grupos para debater uma política de saúde, você tem que ter psicólogo, você tem que ter médico, você tem que ter enfermeiro, você tem que ter técnicos de enfermagem e assim por diante. Então a gente tem primeiro essa grande premissa de diferença, como é que a gente enxerga, de onde é que a gente parte. A gente acha que hoje a gente tem uma política onde a participação social, ela é, no melhor dos casos, apenas para inglês ver. A gente às vezes vai ter, por exemplo, vai discutir PDDU, você não tem discussão. Você bota lá um espaço, às vezes dentro de um hotel, e aí você simula a participação. As pessoas veem, aquele espaço não é deliberativo, as pessoas apenas recebem lá algumas informações, e aí você diz, teve 200 presentes. Então, para nós, não é por aí que a gente constrói um projeto de sociedade. Agora, tem também qual é o compromisso de fundo que cada candidatura assume. Salvador é uma cidade profundamente desigual,
O déficit habitacional em Salvador é gritante. E a gente precisa saber, a candidatura está comprometida com as grandes empreiteiras que vão fazer mais prédios de 40 andares para ficar 30%, 40%, 50% dos apartamentos vazios, ou o compromisso vai ser com moradia popular? Então, eu acho que é nesses termos que a gente precisa começar a discutir. Perfeito. Ivan. Giovanni, você como educador, como um professor, né, deve conhecer muito a realidade das salas de aula, tanto no município quanto no estado, não deve ser muito diferente. Eu faço parte de uma instituição que cuida de crianças, de adolescentes, e tivemos um aumento significativo de crianças especiais matriculadas lá na nossa instituição. E recentemente o prefeito também falou que no município também cresceu muito a matrícula de crianças especiais. Mas a gente não observa também um crescimento de profissionais preparados para lidar com essas crianças e esses adolescentes. Como é que você vê essa situação como um pré-candidato para o município de Salvador? Olha, a gente tem uma demanda, e volta um pouco na questão da saúde mental que a gente falava antes, mas de fato nós temos não só uma demanda crescente, nós temos hoje mais diagnósticos acontecendo, né? Recentemente as rádios noticiavam de que estudos estão apontando que 3% da população hoje, em geral, tem casos de autismo dentro do espectro do TEA, para além de vários outros, né, processos que a gente tem. Vai ter crianças com TDAH, vai ter várias situações de alunados especiais que as escolas não têm conseguido contemplar, que a atenção primária em saúde não tem conseguido contemplar e que as famílias sozinhas piorou, né? Não tem condições muitas vezes de dar uma atenção prioritária. E via de regra, todas as situações excepcionais, quanto mais cedo elas recebem um acompanhamento adequado, melhor é o desenvolvimento pleno das crianças, né? Inclusive os debates da pedagogia têm apontado que o desenvolvimento da criança integrada com a comunidade, ele funciona melhor. Só que para ele ser integrado, se a gente está falando de uma criança, por exemplo, que precisa ter acesso de uma tradução em Libras, só vai se dar se você tiver dentro da sala de aula uma tradução em Libras. Quantas escolas em Salvador, por exemplo, vão ter acesso a uma tradução simultânea? Então, esse processo de integração, ele necessariamente precisa passar por ampla formação dos nossos profissionais, e aí eu volto para aquela coisa. Se você não tem servidor, como é que você vai estar dando formação continuada? Como é que você vai ter um amplo espectro, né, de profissionais para atender essa demanda? Então, eu acho que algumas coisas precisam ser amarradas, e tem esses elos. A gente precisa de trabalhos pensados de forma planejada, levando, sabe, ao longo de 3, 4, 5, 8 anos, para a gente conseguir abarcar essas necessidades crescentes da população. Aí eu volto a te questionar o seguinte: lá nossa experiência é que a gente recebe a matrícula dessas crianças e os pais não sabem da situação, não tem um diagnóstico. Seria o caso de estar aí atrelando a educação, saúde, para fazer esse link para poder ter esse diagnóstico mais cedo possível, para que as próprias escolas tenham esse preparo, porque tem crianças que são matriculadas que os diretores e as professores não têm noção da real situação daquela criança, como nós temos lá. Olha, Ivan, a questão do diagnóstico, ela é um ponto, inclusive é um tema, eu diria assim, muito necessário nos debates da saúde mental, porque frequentemente a gente tem um problema sendo lidado da seguinte forma: a gente fica caçando um diagnóstico como se o diagnóstico por si só fosse uma solução. Frequentemente o diagnóstico não resolve e ainda cria estigmas. Então, esse é um ponto que a gente tem aí certa preocupação. Não estou dizendo que o diagnóstico não é importante, mas as próprias redes de CAPs, frequentemente elas trabalham na premissa de que antes da gente chegar num diagnóstico, a gente precisa chegar num cuidado. A gente precisa chegar num acompanhamento. E claro, eventualmente se chega num diagnóstico, se realmente for o caso de diagnóstico. Agora, isso volta, a gente precisa de equipes multiprofissionais que consigam atender as demandas lá do início. E não é apenas uma questão de psicólogo na escola. A gente vai ter demanda de assistente social, que frequentemente nos bairros são esvaziados. A gente vai ter a própria questão dos agentes de saúde na nossa cidade. A gente está com uma presença pequena, a gente está precisando, eu falei mais cedo da coisa da cobertura, isso tem a ver com agente de saúde, tem a ver com o número de unidades de saúde da família, de unidades básicas de saúde, etc. Então, eu acho que a gente tem uma demanda grande aí de repensar um pouco o funcionamento. Quando a gente abriga uma necessidade no seu começo, a gente tem muito melhores condições de lidar antes que ela vire necessariamente um CID. E mesmo que ela venha a ser um CID, se você já teve todo, né, um suporte lá atrás, fica muito mais facilitado. Só para fazer a tradução simultânea,
CID é aquela classificação, aquele númerozinho, aquela coisa que classifica clinicamente, né? E isso, acho que é código de identificação de doença, uma coisa assim. E recomendar, viu, Lute? A gente fez um programa sobre capacitismo excelente, uma coletiva, e tá aí no YouTube, se você quiser saber mais sobre o assunto, o programa tá muito bom, né? Eu queria ler aqui, aproveitar o espaço, né? A gente tá falando de educação. Eu não vou dizer o nome da mãe, nem do aluno, porque eu não tive tempo de pedir autorização para isso. Mas é uma história real, é verdade, eu tenho comprovação aqui no meu celular e posso provar, né? Eu recebi essa mensagem ontem, inclusive, emocionada da mãe. Eu acredito na escola pública, eu acredito na família presente. Por trás da vitória de um filho, tem uma mãezinha presente. Só eu e Deus sabe, é o que está escrito, né? Das lutas. Nunca desista dos seus sonhos. Confie e creia. Toda honra, toda glória seja para o meu Pai, que tudo vê, principalmente o que está oculto. Enfim, é a mãe de um jovem que estudou a vida inteira em escola pública. Esse jovem, quando fez o Enem, ele foi cotado por 5 faculdades em Direito. Escolheu uma, está se formando agora esse ano. E no ano de formatura dele, de formação dele, de conclusão, ele já passou nas 2 provas da OAB, ele já vai se formar sendo advogado e é oriundo da escola pública. Essa mãe defende aqui que escola pública, com família presente, com tudo, vale a pena. Até a gente não pode, né, só falar mal. Tem os dois aspectos. Você, como professor, também convive essa realidade. Tem pessoas que aproveitam bem a escola pública. Ah, certamente. Agora, a escola pública, ela é, talvez, assim, por definição, o local dos desafios. Porque, assim, todas essas problemáticas que a gente... Antes de interromper, porque hoje a gente vê, Giovanni, muito incentivo. Só para você ter ideia. Comercial agora que a gente está vendo sobre o Enem além do quem está inscrito no programa Pé na Escola, além da ajuda financeira mensal, para fazer a prova do Enem ainda vai ter uma ajuda financeira, R$100 por cada etapa do Enem que fizer. Sim, então assim, tem muito incentivo, não tem? Ou não? Olha, eu acho o incentivo importante, é bom demarcar isso, porque tem pessoas que acham que incentivo atrapalha, que incentivo desestimula. Eu não acho que é dessa ordem. Eu acho que a gente constrói o estímulo com os alunos de outra forma. A primeira delas é o aluno tendo um espaço adequado de sala de aula, o aluno tendo uma possibilidade de integração da educação com lazer, que muitas vezes falta. Quantas escolas que você não tem uma quadra adequada, ou que você dá um passo, a quadra está com rachadura? Lá na escola já teve aluno torcendo o pé algumas vezes, né? Vai a manutenção. Então, a gente precisa de um espaço escolar que ele possa ser um espaço atrativo. Agora, esses chamados auxílios, André, eu acho que eles, mais do que auxílios, me parece que eles deveriam ser políticas de garantia da permanência. Quando a gente fala do âmbito da universidade, a gente fala de políticas de permanência estudantil. Por que a gente não pensa em permanência estudantil quando a gente fala da educação básica? Vejam, os dados de evasão escolar chegaram num nível que as escolas nem têm mais coragem de traduzir os dados verdadeiros às secretarias de educação, menos ainda. Porque se a gente vai olhar os verdadeiros dados de evasão, a gente vai tomar um susto. E se as prefeituras e o governo já vem fechando escolas, essa situação fica ainda mais drástica, porque a gente não tem conseguido fazer com que o aluno que se matricula em janeiro chegue no final de dezembro frequentando adequadamente. Então a gente tem um desafio de permanência. Porque frequentemente o aluno tem que, no turno oposto, começar a trabalhar, porque dentro de casa as demandas estão muito grandes, e aí começa a trabalhar, começa a ficar cansado, aí falta uma aula, perde uma prova, e aí isso não só abaixa o rendimento, mas abaixa a própria autoestima do aluno de voltar para a escola depois que ele sabe que a primeira unidade ele teve várias notas baixas. Então, quando a gente fala de política de permanência, a gente consegue adiar essa necessidade do aluno ingressar no mercado de trabalho de maneira que prejudique a sua educação. Claro que a gente pode pensar em políticas de estágio, no contraturno, mas aí a gente vai falar de uma carga horária reduzida. Não dá para um aluno adequadamente estar fazendo um 9º ano trabalhando 8 horas, sendo que ele pega transporte, vai 2 horas para chegar lá, 2 horas para voltar. Que hora que esse aluno vai estudar? Né? Então, eu acho que esse é um ponto necessário para a gente trabalhar o estímulo. E outra coisa, o aluno precisa sair da escola com perspectiva de trabalho, de emprego e renda. É um outro ponto que Salvador é recordista, é o desemprego. E aí, como é que eu vou dizer para o meu aluno, não, vamos lá, vai dar certo, vou fazer um incentivo, e ele vai dizer, tá bom, professor, mas eu vou querer... Tô convencido com a sua palavra, mas eu vou fazer o quê depois que eu passar esse ano aqui estudando, que eu me dedicar, que eu fizer meu Enem?
Aí eu vou dizer para ele, pô, não vai fazer nada, porque não tem oferta de emprego na cidade. Não pode. Então, a nossa política pública precisa ser integrada. Desde o preparo na educação até o aluno sair da escola e aí você ter políticas públicas de geração de emprego, né? Inclusive, a gente tem toda uma possibilidade na prefeitura de você estar abrindo cooperativas, de você estar fazendo mais empresas públicas. Tem muito espaço vazio que a gente fica fazendo licitação, gastando fortunas de coisas que a própria prefeitura poderia estar incentivando e assim por diante. Giovanni, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Antes eu queria fazer um comentário rápido aqui sobre essa coisa de que muita gente realmente quer contra os incentivos, né? Mas, por exemplo, tem gente também que é contra o aborto, coisa e tal, mas quando nasce a criança sem condições de ser cuidada, ele é contra o incentivo do Estado para ajudar essa criança, né, também, né? A preocupação só vai até o segundo mês de gestação, depois ninguém quer saber mais, né? Com certeza, eu concordo totalmente, o incentivo é importante e a integração desses programas também, de primeiro emprego, com a escola, quer dizer, parece que a educação realmente não é prioridade para essas administrações. Mas eu quero mudar um pouquinho de assunto. Você se candidatou já ao governo da Bahia, pelo seu partido, o PCB, agora está se candidatando à prefeitura. A gente sabe que a partir do momento que se criou o fundo eleitoral, os partidos menores hoje em dia têm uma condição melhor de fazer uma campanha, de se comunicar. É uma estratégia de vocês? Vocês realmente acreditam que vocês podem ganhar dessas mega estruturas de campanha que existe dos maiores candidatos, quer dizer, maiores no sentido de poder financeiro e poder de barganha? Ou vocês usam essa coisa para se colocar quer dizer, é um momento de exposição que o candidato vai ter ali? Como é que vocês realmente acreditam ou vocês têm uma estratégia? Não, vamos aproveitar essa campanha para mostrar o partido, mostrar as nossas bases. Como é que é isso para vocês? A verdade é que são as duas coisas. Primeiro porque a premissa de partida é que você só pode ganhar um jogo jogando, né, Luiz? Claro. Então, assim... Mas, assim, é uma estratégia de chegar logo e dar esse passo assim e assumir uma prefeitura? Ou você acha que a estratégia seria assumir cargos no legislativo primeiro? Como é que vocês pensam isso? Olha, em geral, a gente tem tentado construir candidaturas que vão tanto estar pensando o legislativo quanto o executivo. Óbvio que a gente sabe que a realidade se impõe na nossa frente, né? A gente está se deparando com candidaturas com financiamentos muito grandes, com financiamentos públicos, mas também com doações massivas, que mesmo que venham via pessoa física, né, como é a legislação atual, são completamente incomparáveis, né, com o orçamento de uma candidatura como a nossa. E aí a gente tem alguns mecanismos de legislação que deixam uma situação muito complicada. Porque a gente tem, né, o tempo todo falado de democracia, preocupação com a democratização, mas aí veja, um partido como o PCB, ele não tem direito ao fundo partidário, porque a gente tem uma legislação, né, a cláusula de barreira, que faz com que partidos que não têm 13 deputados federais não tenham direito ao fundo partidário. E se você não tem os 13 deputados federais, você não tem um fundo partidário. Sem um fundo partidário, você tem mais dificuldade de eleger um deputado federal. Mas o fundo eleitoral também, Giovanni, vocês não têm direito? A gente tem um fundo especial de campanha. São diferentes, né? O fundo de campanha, ele vem proporcional também a candidatos. Então, você vai ter partidos, o pessoal apelidou de fundão, né? Tem partidos que vão receber fatias como 800 milhões de reais e partidos que não atingem quantitativos maiores vão receber a cota mínima, que é o caso nosso. A cota mínima, ela vai ficar ali na casa de 3 milhões de reais para o país inteiro. Então, se você tiver campanhas em todas as capitais e vários interiores, você vai ter que se virar com esse recurso. Pode parecer muito, mas quando você vai pagar advogado, contador... Não, e o país é imenso, né? Então a gente se comunicar com limitado. Então, assim, sendo muito franco, ela é uma estratégia das duas coisas. Ao mesmo tempo em que a gente faz aqui a nossa campanha pública, a gente está trazendo as nossas bases, para as nossas bases sociais, nossas ideias, a gente está ampliando aqui a discussão de programa, mas a gente está também disputando o jogo, fazendo o PCB ser um partido mais conhecido e ter condições, sim, de ali na frente galgar, né, a possibilidade de vitória. Então, a gente joga para vencer. Sabemos das dificuldades enormes, mas todo lugar que a gente chega para debater, todo lugar que a gente chega para fazer campanha, é na perspectiva de ter o melhor resultado possível. Como é que é a estratégia de vocês? Vocês têm, assim, uma estratégia específica para redes? É uma estratégia mais corpo a corpo? Como é que vocês acreditam que vocês vão conseguir respaldo, vão conseguir atingir a população que vocês precisam para serem representativos nessa eleição? A gente tem percebido que a dinâmica de redes
ela saiu de um momento onde as redes tinham, digamos assim, um caráter um pouco mais aberto e entraram numa dinâmica onde as redes estão cada vez mais controladas, né? Eu acho que isso é público e notório. Até o que a gente fala aqui, daqui a pouco aparece no celular, né? Lá uma propaganda de uma coisa, você fala que vai viajar. Mas isso serve para essa dinâmica de marketing, mas serve também para a dinâmica de você conseguir propagandear algum tipo de comunicação, trazer algum conteúdo. As coisas elas estão nas redes de uma maneira cada vez mais difícil. Isso não quer dizer que a gente não tenha uma estratégia para estar utilizando as redes sociais, mas a gente observa as redes sociais cada vez mais com esses limites que ela está tendo. Mas a gente tenta a nossa produção virtual com vídeos, a nossa produção virtual com animações, até com memes em determinados momentos, porque a gente tem que dialogar com o nosso espírito do tempo, ao mesmo tempo em que a gente aposta bastante, a gente acredita muito na estratégia do corpo a corpo. É o trabalho de formiguinha, né? A militância usa muito essa expressão, trabalho de formiguinha, mas em geral a gente sente muito reflexo, porque quando você ganha uma pessoa com ideias, a tendência de aquele trabalho ressoar e você conversando e convencendo de aquele trabalho ressoar, e aí você começa a entrar em uma comunidade, sabe? Você vai em um bairro que você ainda não tinha atuação, faz uma atuação consistente, as pessoas se veem convencidas de que aquilo é um trabalho sério, é um trabalho comprometido com os interesses da população, aquilo ganha espaço. Óbvio que a gente faz isso, precisa de tempo para fazer, mas essa vem sendo uma estratégia que a gente observa que tem nos dado cada vez mais solidez. Então, onde a gente chega com mais consistência, chega sendo já bem visto, as pessoas sabem que a gente não está lá de passeio, que vai estar de forma perene nos locais. Maravilha. Pois é, aproveitando aí o gancho rapidinho, viu, Ivan? Eu sei que Ivan está querendo perguntar. Lúcio falou sobre estratégia. Eu vou lançar várias é só um ponto de vista, né? Eu vou lançar algumas campanhas no executivo, vou botar a cara na tela, vou criar uma certa visão, né? Depois eu encaro uma candidatura no legislativo. Aconteceu mais ou menos, eu não estou dizendo que foi exatamente assim, mas pela leitura que a gente faz como imprensa, com o Hilton Coelho, do PSOL, candidato a prefeito, candidato a governador, tal, aquele jingle que não saía da cabeça de ninguém, que eu não vou cantar. Porque... E aí, o Hilton Coelho hoje é um campeão de eleições, tanto aqui na Câmara, quanto na Assembleia Legislativa. É uma estratégia? É baseado nisso? Olha, eu não estou aqui para avaliar a estratégia que Hilton fez, acho que ela foi exitosa, inclusive gosto muito de Hilton, né? Mas eu também não acho que Hilton, quando se lançava para candidato a prefeito, ele estava necessariamente apenas apostando em daqui a 4 anos, daqui a 6 anos fazer alguma coisa. Mas alguém soprou isso no ouvido dele, não? Talvez, mas assim, eu acho que a gente precisa pensar que cada momento na política, ele é rico, ele tem um valor em si. Pode ser que a gente vença agora, a chance é pequena, mas pode ser. Pode ser que, de alguma forma, o nosso programa consiga acessar, né, de uma maneira que vai irradiando e, sabe, como uma pradaria que às vezes as coisas acontecem. A gente não tem essa certeza, mas a gente trabalha para que o nosso programa possa crescer. Então, eu acho que, claro, a gente pensa uma coisa para médio e longo prazo, mas a nossa convicção é de que o nosso trabalho é voltado também para agora. Então, a gente tem que ter projeto para agora. Por isso que eu não posso chegar aqui apenas com boas abstrações para o futuro, se a gente não conseguir dialogar com a imediaticidade, as necessidades de hoje da cidade. Só para completar, Ivan, isso realmente é uma verdade que Giovanni fala. Tudo acontece em campanha. Eu já vi de tudo. E se os elementos estão lá na mesa, tipo assim, o próprio surgimento do bolsonarismo foi uma surpresa para todo mundo. Tinha lá os elementos, né? Aquela parte da população que estava sem ser atendida, coisa e tal, estava ali esperando aparecer um projeto desse tipo. Então, realmente concordo. Pode ser que tudo pode acontecer em campanha, Giovanni. Desculpe, Ivan. Tranquilo. O Giovanni chega à prefeitura municipal, a gente tem na Câmara 43 vereadores, o seu partido não tem uma base lá. Como gerir a cidade como Salvador, cheia de problemas, sem ter uma base na Câmara? Essa é uma pergunta bacana, Ivan. Vai dar secretaria para o pessoal? Que nos faz perguntar, inclusive, qual é o tipo de relação que o Poder Executivo quer estabelecer com o Poder Legislativo e, mais importante ainda, qual é o tipo de relação que o Poder Legislativo estabelece com a população. Essa é uma questão que frequentemente fica meio subterrânea e a gente vê não só na Câmara Municipal, mas, né, nas legislaturas nacionais também, como frequentemente o espaço das câmaras legislativas vira uma espécie de balcão de negócios. É como o Lúcio perguntava, é uma secretaria que você oferece, é uma obra, é uma linha de crédito, né? Enfim, tem as possibilidades aí
que frequentemente o Poder Executivo utiliza, e nós pensamos que definitivamente não é por aí. Você olhar a relação da Prefeitura com o Poder Legislativo, tem que ter primeiro, claro, uma separação e um entendimento de que são deveres e funções diferentes, você tem que ter um respeito para essa diferença, mas ao mesmo tempo, vai ter hora que você vai ter conflito de interesse, que você vai ter opiniões diferentes, você vai ter projetos de cidade diferentes. Agora, a nossa estratégia para alcançar, né, determinados objetivos políticos, se eles estão do lado dos interesses da população, é nela que a gente tem que se apegar. Essa é uma convicção que nós temos muito grande. Então, se a Prefeitura está, digamos, com um projeto de modificar o sistema de transporte municipal e a Câmara de Vereadores se mostra intransigente a dialogá-lo, o que a Prefeitura tem de estratégia? É chamar a sociedade civil para debater, é chamar a sociedade civil para cobrar, inclusive dos seus legisladores, por que é que esse tipo de projeto não é debatido? Será que ele é, em absoluto, desinteressante? E aí, quando você chama a população, quando você interage, você chama a imprensa, você chama a universidade, você chama as escolas, você chama associações de moradores e etc., aí você cria uma forma diferente de gerenciar a política. Você bota os interesses em primeiro lugar. Não o interesse pessoal, você bota os interesses públicos em primeiro lugar. E aí vai para o debate público. Tem hora que você vai vencer, tem hora que você vai perder. Mas é por aí que a gente pensa a questão. Não se pensa, nenhuma candidatura pensa numa frente, em vez de lançar somente o candidato a prefeito, mas lançar uma frente de vereadores também, com outros partidos, para justamente já antecipar esse problema de governabilidade? A questão, Lute, claro, frequentemente a gente ouve a pergunta assim, por que a esquerda não se une, por exemplo, né, coisas do tipo. A gente tem uma série de respostas para essa questão. A gente tem questões mais do ponto de vista da legislação vigente. Né? Eu acredito que as últimas reformas que foram feitas, as últimas reformas eleitorais, elas prejudicaram bastante a possibilidade de você estar juntando interesses mais ou menos próximos, né, de projetos de cidade, porque agora você não consegue mais fazer uma coligação proporcional, né, ou seja, uma coligação de vereadores. Ela foi inviabilizada, a mesma coisa para deputados. Você só tem a possibilidade de fazer uma coligação para uma chapa majoritária. Foi criado o mecanismo das federações. Só que o mecanismo das federações também não conseguiu suprir esse tipo de demanda. Acabou sendo muito mais um mecanismo para partidos que estavam pequenos, estavam com poucos recursos, ou que não atingiam o coeficiente eleitoral e a cláusula de barreira. Sobreviverem, no caso. De sobrevida. Então, não se tornou uma coisa de princípios, né? Acaba sendo mais uma questão de conveniência e de sobrevida dos partidos. Ou seja, faltam mecanismos jurídicos que estimulem a possibilidade de você ampliar o debate para você chegar, eventualmente, numa discussão de frentes, coisas do tipo. A própria ideia da cláusula, não da cláusula de barreira, mas do coeficiente eleitoral, ela cria uma situação muito complicada, porque, por exemplo, você pode ter em Salvador um vereador com 8, 9 mil votos, fora, que possivelmente seria o mais votado, fora. Porque o partido dele não bateu os 28 mil, 26 mil, né, da cláusula de barreira. E a gente tem que se perguntar também, será que esse é um mecanismo mais democrático que a gente consegue localizar? Então eu acho que tem muitos pontos aí sendo discutidos, né? A própria questão de você construir unidade perpassa espaços públicos de debate público. Hoje eu acho que a nossa sociedade está ainda muito carente deles. Então a gente bate um pouco nessa tecla. E se a política não for uma porta para a gente conseguir estimular, onde é que vai ser, né? Com certeza. Pessoal, o mais importante é a gente debater a democracia, a gente fazer esse bate-papo gostoso. Eu não preciso falar de mobilidade, geração de emprego e renda, políticas sociais, segurança, tudo isso e muito mais, em apenas mais 2 bloquinhos. Mas eu ainda quero falar sobre essa questão da união dos partidos de oposição. Tudo isso daqui a pouquinho, não mude de canal, a gente volta já já. Vapt-vupt. Alguém já falou assim, não foi? De volta com o Coletivo Eleições 2024, estamos entrevistando Giovanni D'Amico, ele é pré-candidato pelo PCB, estou com Luiz Santana, Ivan Luiz Santana, estou com Lute Lima. Batemos um papo muito bom no primeiro bloco, se você não assistiu não tem problema, você vai voltar a assistir no YouTube, a gente vai reprisar o programa. O importante é você ficar atento à programação da TV e da Rádio Câmara Salvador. No primeiro bloco a gente foi para o intervalo com uma discussão, Lute puxou a discussão sobre a questão das oposições. E Giovanni disse assim, olha, existe aquela coisa das oposições não se unirem. Aconteceu um fenômeno na Câmara essa legislatura. As oposições se uniram, inclusive dividiram,
a liderança da oposição em 4 líderes. Os 4 anos, cada ano um bloco da oposição liderou a oposição na Câmara. É um sinal de união. O PCB está fora de tudo isso. O PCB, com quem o PCB se alinharia numa união das oposições? Olha, a gente cai, e aí fatalmente a gente cai sempre naquele debate de quais são os interesses que estão sendo colocados. O PCB tem por princípio que a gente precisa sim de alianças. Agora a gente precisa de alianças programáticas. Se a gente percebe que tem uma interface onde a gente está debatendo a perspectiva de saúde e a gente está achando pessoas que estão pensando, né, quais são as prioridades num cenário parecido com a gente vai e constrói unidade. Então, frequentemente, a gente tem conseguido construir unidades em alguns espaços, como, por exemplo, para debater a educação, a gente tem conseguido construir uma boa unidade com segmentos do PSOL, por exemplo, que tem lutas interessantes ali, coletivos de coordenadoras pedagógicas, por exemplo, que fazem uma mobilização muito interessante aqui na rede municipal. Agora, a gente não tem como fazer uma espécie de política de carta branca, né? O que alguns partidos às vezes fazem, e às vezes querem exigir de um outro para você poder fazer algum tipo de... não é exatamente uma aliança, mas às vezes, como o Lute falava antes, às vezes você está pensando em algum espírito de frente, né? Algum espírito de unidade, só que a gente constrói ele a partir de princípios, né? Princípios programáticos que possam estar caminhando na mesma direção. Agora, mesmo nos partidos que a gente consegue vez ou outra localizar alguma unidade, a gente também localiza muitas diferenças. Então, por exemplo, qual é a forma que você visualiza a sua relação com o governo estadual? A gente caminha numa perspectiva de independência. A gente acha que o caminho que o governo estadual tem adotado, nos diversos prismas que a gente consegue pegar, elas estão muito longe daquilo que o PCB vislumbra como as necessidades mais imediatas, mais urgentes, as demandas prioritárias da classe trabalhadora baiana. Então, eu não tenho como me comprometer, unilateralmente, né, com uma força política que está dentro desse tipo de associação. Então a gente vai, sempre que a gente acha uma interface que possibilite unidade, a gente vai constrói unidade. Agora nunca cheque em branco. Mas não teria nada, por exemplo, um partido como o PCdoB, que é um partido aliado ao governo do Estado, hoje em dia, e ao governo federal também, não teria nenhuma condição mais pragmática que o PCB, vamos supor, que se garantisse a aliança com o PCdoB, garantiria uma boa chance de vitória. Mesmo tendo diferenças programáticas, vocês não iriam junto? Não, na forma que a gente visualiza, Lute, se a nossa chance de vitória vier com o preço da gente estar sacrificando aquilo que a gente acredita, no final das contas não é uma vitória. Eu vou chegar... Aí eu saio eleito, e aí qual é o projeto que eu vou ter que implementar? É um projeto que esvazia completamente tudo aquilo que a gente defendeu, a trajetória que a gente fez, o movimento de base que a gente fez, todo o apoio e sustentação que a gente conseguiu, terminaria sacrificado no processo. Então aí, por exemplo, já que você traz o PCdoB, que é um partido que historicamente já teve, digamos assim, em algum momento próximo do PCB... divisão de lá, não é isso? O contrário. Eles são divisão de vocês. Eles foram uma divisão do PCB nos anos 60, caminhos diferentes, era ditadura, eles optaram na época a ir para a luta armada, né? Depois muita água passou debaixo da ponte, e o PCdoB de hoje não tem nada a ver com o PCdoB dos anos 60, para além da sigla. E assim, um exemplo bem prático, a gente está agora com a votação da PEC das praias, e os deputados do PCdoB da Bahia, inclusive, votaram a favor. Então, a gente não consegue se comprometer com um projeto que está colocando em risco a possibilidade de acesso da população à praia como um bem universal, dentre várias outras. Eu falei mais cedo da questão da especulação imobiliária. Então, para nós tem questões que são intransigentes. Se a gente acha uma unidade programática, dá para construir junto, mas frequentemente ela não se mostra possível, né? Mas a gente está aberto sempre para essa possibilidade. Quer dizer, não existe essa coisa de mais vale uma pomba na mão do que 2 andorinhas voando para o PCdoB, isso não existe. Para o PCB, desculpa. Eu acho que se ela vier a custo da gente estar perdendo a nossa essência, a gente acredita que não. A gente prefere fazer um processo mais lento para a gente ganhar aos poucos a nossa consistência, porque é isso que a gente entende, que a história, inevitavelmente, vai acabar cobrando, né, das pessoas que prometeram uma coisa e lá na frente apresentaram outra. A população não é besta. Né? A gente sabe que tem mecanismos, às vezes, de enganar, de você passa uma coisa na mídia um pouco diferente, mas no final das contas a população
ela sabe qual é a sociedade que ela está vivendo, ela acaba percebendo qual é a saúde que está sendo ofertada, qual é a educação que está sendo ofertada, e se aquilo está cada vez mais descolado do que é defendido, no final das contas vai ser a prática da pessoa, o que ela bota em prática que vira o verdadeiro critério para ser avaliado. Deixa eu virar a chave aqui, vamos falar de mobilidade. Bora. Inclusive, falando em mobilidade, o Coletiva TV Câmara e a Rádio Câmara tem um programa chamado Mobilidade Urbana com esse tema, que depois criou até uma brincadeira, um trocadilho para imobilidade urbana, que se eu fosse você, eu procurava e assistia. Tá muito, muito bom. Tá top. Gente, ó, mobilidade. Salvador é um canteiro de obras. Isso é praticamente em toda a cidade. Além das novas modalidades de transporte público, eu falo de metrô, ônibus, metrô, a integração, né? Isso é chamada integração. E tem também a questão da retirada dos trens do subúrbio e a chegada, ou melhor, a utopia, o fantasma do polêmico BRT, que ninguém sabe se vem, não é mais trilha, enfim. E mais, a nossa cidade ainda precisa de BRT muito trabalho. não, é o VLT, isso. O BRT chegou e é polêmico também. Chegou, é. E o fantasma que não chegou ainda é o VLT. O BRT é amor e ódio, eu né? acho que os dois são um fantasma, mas depois eu comento. Não, BRT existe. Mas eu vou dizer porque que ele é um fantasma. Pois é, a nossa cidade ainda precisa de muito trabalho para atender, inclusive, os PCDs, que parece que são esquecidos em meio a todo esse crescimento, né? É um monte de, muita novidade, mas os PCDs são esquecidos. E montante de concreto, viadutos, novos modais, quais são os seus projetos para a mobilidade em nossa cidade? Vai quebrar todos os, destruir tudo e fazer tudo de novo? Como é que faz? Como é que o PCB encara a mobilidade em Salvador? André, primeiro a gente não pode Pergunta querer... que não quer calar. Você usa transporte público? Uso. O que eu mais uso é o metrô. Né? Inclusive eu dou aula em uma escola que, próxima a ela, tem uma estação de metrô. Então, com maior frequência o metrô e às vezes a integração para voltar para casa, né? Com ônibus. Agora, também utilizo transporte individual na cidade. Infelizmente é meio inescapável em determinados momentos e contextos a gente usar o transporte individual. Você também foi aluno de escola pública, né, Giovanni? Eu fui aluno de escola pública, mas não por muitos anos. Eu fui 2 ou 3 anos de escola pública e a maior parte do tempo em escola particular. Eu tive uma trajetória de educação meio... um pouquinho fora da curva. Em outro momento a gente pode comentar. Bom, mas de qualquer jeito, essa questão de representatividade, né? Giovanni é um candidato que pega transporte público, ensina em escola pública, isso eu acho importante dos eleitores saberem. Mobilidade. Isso é necessário. A gente sai, inclusive, da escola junto com os alunos, às vezes pegando o mesmo transporte. O mesmo transporte. Mas vamos lá, mobilidade. Bom, o primeiro ponto, já para não dizer que eu falei e depois não disse o que era, por que eu estava trazendo a ideia de que tanto o BRT quanto o VLT, os dois têm um lado fantasmagórico? Um existe, ele está aí, mas ele está aí com um modal ultrapassado. Ele está aí com um modal que, na maioria dos países que implementaram, ele foi sendo desmontado, ou seja, ele assombra, ele é uma coisa que já está sendo vista como do passado, datada, e aqui ela aparece fantasmagoricamente para nós no presente, como se fosse uma grande novidade. Quando a gente teria perfeitamente possibilidade de estar integrando as redes de metrô e as linhas já existentes com outras linhas de metrô. Então, veja, a gente está novamente ligando a Lapa com o Iguatemi, sendo que você já tinha a ligação da Lapa com o Iguatemi. Agora, a gente podia perfeitamente ter estendido outras linhas de trem, outras linhas de metrô, e estar integrando com o transporte existente, com formas de construção mais baratas, porque o BRT é um transporte muito caro, utiliza muito concreto, né, como você falou na sua construção. Agora, não dá também para a gente pensar que vai quebrar tudo, vai voltar a roda da história para trás. Obviamente, tem modais que já estão aí, a gente vai precisar saber como é que a gente os integra. Falta muito, e a gente está ali até presente, uma arquiteta urbanista que me ajuda muito a pensar mobilidade urbana. Falta muito a gente ver cada modal, ou seja, qual é o potencial do ônibus, para o que o ônibus é o meio de transporte mais adequado, para o que o metrô é o mais adequado, é o transporte de massas, longas distâncias. Agora você precisa fazer vários troncos acessando os pontos da cidade com o metrô, e a integração menor para trajetos menores você faz com o ônibus. Não é isso que acontece. A gente vai ter frequentemente trajetos muito longos, feitos pelo ônibus, às vezes com a espera grande, intervalo entre uma linha e outra, e aí você às vezes descontinua uma linha de ônibus sem conseguir colocar no lugar outras linhas de metrô. Então, o próprio VLT, ele seria um outro modal que viria nessa perspectiva de integração. E aí ficou uma coisa meio esquisita, porque a gente tirou um modal que seria um transporte de massas, que era o trem do subúrbio, né, Ivan? Para colocar no lugar um VLT, que até hoje não foi implementado, a gente fica esperando, inclusive se perguntando por que é que não reativa o trem, já que a gente nunca colocou
o VLT. Nem pode, porque arrancaram os trilhos. Aí terminaram arrancando os trilhos. A gente pegou um sistema de transporte que não só estava em Salvador, mas ele era integrado a todo o Recôncavo. As pessoas até esquecem disso. E que tinha passado, inclusive, por algumas requalificações recentes. A gente tinha trilhos renovados. Ou seja, foi muito dinheiro público jogado fora. Funcionando e com potencialidade de integrar até Alagoinhas, de integrar até o Recôncavo Baiano, Feira de Santana. Ou seja, a gente perde de vista a possibilidade de integração e parece que cada modal é uma caixinha. E aí a prefeitura só pensa sozinha, o governo do estado só pensa sozinho. Então, a gente não só perde os potenciais de cada transporte em si, mas perde o potencial de integrar a cidade numa lógica de metrópole. Tem ônibus que sai de Lauro de Freitas, aí ele entra em Salvador, faz 90% do trajeto aqui, mas não aceita o passe estudantil de Salvador, porque a gente não tem um debate metropolitano nessa cidade. Então, são várias as carências aí para a gente eu vou inverter aqui a linha. Ivan, com certeza. Ivan, subúrbio, treino claro. subúrbio. Lugar de fala. Eu até hoje, Giovanni, não entendi por que retiraram os trens, né? Se a gente tem outras capitais com o trem funcionando perfeitamente, né? E a gente tinha um modal que atendia perfeitamente em condições à população. Acho que precisava revitalizar, fortalecer, dar uma melhorada. Eu já trabalhei em Catu e andei de Catu até Alagoinhas de trem, então daria para a gente estender para muitos lugares. Como é que você recebeu a retirada desse trem? E se você tivesse condições de reaver esse projeto, de que forma você trataria esse assunto dessa mobilidade na região do subúrbio tão necessária? Eu acho, Ivan, que assim, a gente primeiro constata o problema. A gente tem uma carência, né, grave de mobilidade. Depois a gente começa a pensar o que a gente já tem disponível, e a gente tinha, né, infelizmente, né, a gente tinha disponível, né, o nosso trem do subúrbio, mas o que a gente tem que a gente pode, né, voltar a retomar? A gente tem na Prefeitura de Salvador, por exemplo, um orçamento que tem uma folga considerável de orçamento, porque a gente chama de orçamento de capital, é aquele que pode ser voltado para investimento. E eu não acho que esse investimento aí tem que ser apenas grandes eventos que a gente gasta fortunas, não tem que ser apenas a gente estar fazendo obras caríssimas que às vezes elas estão indo em certo sentido na contramão, tanto das tendências mundiais, como foi o caso do BRT. Então acho que a gente vai precisar juntar essas duas coisas com um outro potencial que a Prefeitura tem, mas ela não exerce. Dialoga com a nossa necessidade de mão de obra qualificada, de emprego na cidade, que a Prefeitura precisa ter ela própria capacidade de fazer e organizar a produção. Ela pode organizar a produção, inclusive, de meios de transporte. É uma coisa interessante. Existem experiências, não é uma coisa que saiu da minha cabeça, mas existem prefeituras mundo afora. A China mesmo tem vários exemplos muito interessantes de prefeituras que começaram a tomar elas próprias a responsabilidade de organizar empresas públicas, onde lá você vai ter montagem de trilhos, onde você vai ter montagem de modais, como o VLT, e aí elas entram numa estratégia diferente daquela estratégia de competição de mercado, porque a prioridade de uma empresa pública numa situação como essa vai ser geração de emprego, vai ser oferta de um serviço na menor taxa de custo possível, não é diferente do que a gente vê nessas licitações, que é uma guerra de licitação. O preço começa com 250 milhões, quando você vê está 3 bilhões, quando você vê, na hora que o negócio vai para execução, virou valores que a gente não sabe nem pronunciar direito, né? 14 bilhões, não sei quanto, e a população pensa, gente, o que a gente faz com esses montantes todos de recursos? Então, quando o poder público toma para si mais responsabilidade, inclusive na execução, a gente consegue ter um resultado muito diferente desse. E aí você dialoga com a pesquisa, você dialoga com a UNEB, você dialoga com a UFBA, você vai pensar polos integrados, o polo de Camaçari, e assim por diante. Essa lógica está faltando completamente para a Prefeitura de Salvador. Na época que estava para essa luta aí para fica ou não fica o trem, eu questionava muito os políticos, os envolvidos, né, e perguntava por que retirar o trem e não revitalizar, e sempre me diziam que questão de custo-benefício estava muito caro manter o trem. A operação do trem. A operação do trem. Mas é caro. Se outras capitais conseguem manter, por que Salvador não conseguiria? Também falavam não tem manutenção. Como é que Rio e São Paulo tem manutenção, Minas Gerais tem manutenção, por que Salvador não teria manutenção? O que está por trás? Pode completar. Não, assim, a gente tem por trás uma coisa que
o Brasil vem experienciando desde os anos 60. Infelizmente, né, o poder público no Brasil acabou fazendo uma aposta, né, completamente condicionada ao modal rodoviário, seja ele o carro, propriamente dito, seja ele o ônibus. Independente se o ônibus é naquele cenário o transporte mais adequado, independente se o carro é o transporte mais adequado, quantas pessoas se movimentam dentro do carro, quantas se movimentam dentro de um trem. Esse tipo de coisa foi deixado de fora da equação. Muito por pressão de capital internacional, mas também muito por escolhas domésticas, né, dos nossos próprios políticos, né, que foram entendendo que trazer uma Ford para cá era mais interessante. E aí nada contra você trazer uma empresa que vai produzir automóveis necessariamente. Mas se você faz a sua prioridade única e exclusivamente, né, a produção do modal automobilístico, fatalmente a gente vai ver uma cidade como Salvador, onde os picos de engarrafamento são terríveis, onde você acha caro a manutenção de um transporte ferroviário, quando você tem tecnologia no mundo inteiro para a manutenção desse transporte. A prefeitura, que adora inclusive mandar secretário, não sei quem, para viajar para a Europa, não sei quem, para fala o tempo todo de cidade inteligente, né? É a palavra bonita, gosto de dizer, mas na prática, para trazer inclusive a expertise de muita coisa que já é feita em vários lugares, acaba não acontecendo. Então, no final das contas, Ivan, é uma questão de prioridade. E aí eu não posso dizer especificamente, mas tem também os comprometimentos que cada um faz, né? Até poucos anos atrás a gente tinha inclusive financiamento privado de campanha. Depois não tem mais, mas a gente ainda tem, né, por via da própria pessoa física. Então, frequentemente, se a gente for caçar, né, aquela ideia de seguir de onde que estão vindo os financiamentos, a gente vai ver que tem muita empresa, tem empreiteira, tem produtora de carro, tem de tudo. E aí, realmente, o interesse da população muitas vezes acaba sendo confrontado com esses interesses mais subterrâneos, ou que não são necessariamente sequer interesses brasileiros. Então, é um outro ponto. Essa relação da política com o poder do capital realmente no Brasil é um problema, né, Giovanni? Concordo totalmente. Bom, a gente está falando aqui ainda de mobilidade. Esse programa que André citou, que a gente falou sobre mobilidade urbana, ele tinha o tema mobilidade urbana, mas depois que a gente editou o programa, a gente mudou o tema para imobilidade urbana. Depois que a gente viu as pessoas que são especialistas nisso falando aqui. E assim, o programa demonstra realmente que existe um processo de segregação através do transporte. As pessoas não têm acesso às melhores áreas da cidade, acesso à praia, coisa e tal. No fim de semana você tem uma redução da tarifa, mas você tem uma redução da frota. Então parece que é uma coisa meio que ali para segregar realmente, não sei se inconscientemente ou não, mas isso acontece. Existe, como você falou, existe outras cidades com outros modelos e existem cidades que têm a tarifa zero. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que transporte deveria ser encarado como saúde e como educação. Deveria ser um direito que o cidadão tem de ir e vir para qualquer lugar onde ele queira. Deveria ser público e tarifa zero. O prefeito de Maricá acabou de implantar a tarifa zero. Existe uma rede de ônibus que eles chamam de vermelhinho, é um prefeito do PT, mas que é de tarifa zero e faz um sucesso aquilo, né? A gente não teria essa chance, não teria essa condição de fazer uma tarifa zero em Salvador? Ou isso é uma coisa impossível dentro do ambiente, dentro das relações entre proprietários de empresas de transporte e o poder público? Olha, depende de qual é o seu ponto de partida. Se o ponto de partida é implementar uma tarifa zero com o atual modelo de gerenciamento do transporte público, realmente é inviável. Porque o transporte público de Salvador ele está completamente submetido à lógica de algumas empresas, que inclusive frequentemente declaram falência, troca de nome, muda para cá, demite funcionário. A gente vê todo ano, a gente tem propostas de aumento salarial, né, vindo dos funcionários e uma pressão gigantesca dos empresários. Aí a prefeitura dá um perdão, ano passado foi um perdão, acho que, salvo engano, de 100 milhões de reais, assim, uma coisa assim assustadora. Agora, é interessante, porque os lucros dessas empresas eles ficam completamente protegidos, né? Então a gente acaba vendo uma socialização dos prejuízos e o lucro privado é garantido. E a privatização dos lucros. É a privatização dos lucros. Dentro dessa lógica, não dá para você falar de transporte zero, porque aí vão dizer que você está perdendo dinheiro, que você está quebrando as empresas. Agora, se a gente vai partir de uma lógica diferente, e é por aí que a gente vem pensando a política pública, por que a prefeitura não assume para si a responsabilidade de oferecer o transporte público? É engraçado, porque no nome ele leva, né, transporte público, mas parece uma coisa de outro mundo. Você fala de um transporte público que é gerenciado pela prefeitura. E aí várias questões que hoje, elas às vezes são alvo de crítica da população, poderiam ser contempladas. É o próprio preparo dos funcionários. Volta para aquilo que a gente estava falando antes.
Se você tem funcionário que é servidor público, você pode dar formação continuada, você pode dar treinamento, você pode dar descanso, férias remuneradas, tudo isso, tendo o poder público como fiscalizador. E aí você pode pensar o transporte não apenas como uma forma de gerenciar recursos ou de gerar, oferir lucros, mas como uma prioridade mesmo para a mobilidade. Nesse sentido, a gente pode pensar a tarifa zero, e claro que você fazer uma implementação imediata de uma tarifa zero talvez não seja, no primeiro momento, viável, porque digamos que a gente vai montar uma empresa pública de transporte em Salvador, a gente vai precisar primeiro que ela possa se constituir, e isso vai ter um conjunto de gastos que a prefeitura vai fazer, mas você tem estratégias que você pode adotar, inclusive no meio do caminho, onde o transporte deixe de ser uma coisa que você paga por cada unidade, ou essa integração que você tem 1, 2, 3, você pode pegar um ônibus, um metrô e mais um outro ônibus, e aí você pode pagar, por exemplo, uma tarifa semanal, uma tarifa mensal, que isso por si só já seria um grande incremento do ponto de vista da mobilidade da população. Você, no primeiro momento, ainda possibilitaria que esse transporte esteja tendo uma entrada, né, de recursos, mas a lógica já está mudando. E poderia ter tarifas sociais também, né, dependendo da... Então a gente consegue fazer, inclusive, um conjunto de medidas intermediárias que vão estruturando a possibilidade de um transporte plenamente público e gratuito. Claro que para uma cidade como Salvador, com 2,5 milhões de habitantes, não é uma coisa que você consegue fazer da noite para o dia, mas com um projeto estruturado é uma coisa que, sabe, em 3, 4 anos você já dá para ter um projeto bastante implementado. Você não acha, por exemplo, uma coisa injusta pessoas andarem de SUV num trânsito engarrafado, uma pessoa dentro de uma SUV? Não poderia ter um imposto sobre esses carros enormes que financiasse uma parte do sistema público de transporte? Você também não gosta de SUV, não, Jorge? Nem um pouco. O Lute detesta SUV. Porque não faz sentido, tá na contramão da história, ambientalmente falando. Do ponto de vista de efetividade energética. Sim. É uma coisa terrível. Assim, não podia ter um impostozinho para esse pessoal aí financiar uma parte do... Existe, inclusive, e aí novamente eu vou me arvorar num exemplo da China, não que eles estejam me dando qualquer financiamento, muito pelo contrário, mas a gente precisa pegar experiências interessantes onde elas estão existindo. A gente tem, por exemplo, na Europa, com muitos problemas, mas a gente já tem algumas experiências de tarifa mais ou menos nesse esquema que eu estava falando. Você paga uma tarifa semanal, uma tarifa mensal, essa é uma coisa interessante. Mas a China tem uma experiência muito consistente. Peraí, que eu perdi agora. Das SUVs. Das SUVs. Sim. A China tem uma experiência muito interessante de transição energética, que é o seguinte: você pode ter qualquer carro que você quiser na China. Se você quiser ter uma Ferrari, você pode. Quando você comprar a sua Ferrari, você pagou 3 carros elétricos. Para alguém que vai comprar um subsídio. Perfeito. O carro era 80 mil yuans. 60 mil vem de subsídio. E é subsídio pago por quem compra um carro de combustível fóssil. Então, é uma escolha. Você não pode dizer que não foi dada uma possibilidade de escolha. É o contrário do que a gente vive aqui no Ocidente, porque aqui, quem tem dinheiro para comprar um carro elétrico, que supostamente seria mais barato de você manter por causa da questão da gasolina, são pessoas ricas. E ainda tem os postos de gratuitos para abastecer o carro. Não precisa nem abastecer o carro. Quando se fala em transporte público, efetivamente público, lógico que eu entendo a questão da coparticipação, da questão da tarifa semanal, enfim. Mas eu penso que, quando a gente fala em transporte ou mais barato, ou 100% público, subsidiado pelo Estado ou pelo município, é para atingir aquelas pessoas que estão assistindo o programa de televisão agora, o nosso programa da TV Câmara agora, que estão andando a pé em Salvador. Porque não podem pagar. Então essas pessoas não vão poder pagar a semana, não vão poder pagar nada. André, e tem pesquisa que mostra... Não, a pesquisa diz que... Salvador é a cidade que as pessoas andam mais a pé porque não podem pagar um ônibus. Isso é verdade. Isso é... Porque assim, quem não anda de ônibus não sabe. Ivan sabe demais, eu sei. Lute lembra disso, na época de escola. As famosas traseiras. Demais. Traseirada. E as pessoas que chegam na frente e pedem, pô, motor. Entra pela frente. Dá uma carona aí, na moral. 2 pontos só. A gente, às vezes, discrimina uma pessoa como essa, torce o nariz, vira a cara, mas é uma realidade hoje na nossa cidade. A gente tem colegas aqui, sem querer falar muito, os entrevistadores falando mais do que o entrevistado, mas a gente tem colegas aqui que não conseguem pegar ônibus na Praça da Sé e saem andando até o Campo da Pólvora para pegar o metrô lá. Então, assim... A prefeitura pode pensar nessas pessoas que não podem pagar, não podem mesmo pagar o transporte. Não tem dinheiro, não tem o dinheiro.
Você acha que tem alguma coisa que a prefeitura possa atender? Essa pode ser uma estratégia zero, assim, prioridade zero, né? Como se diz. Porque quando a gente vai pensar uma transição do transporte, eu acho que a gente tem que pensar uma transição, como a gente falava antes, a gente tem as primeiras medidas que você pode implementar de cara. Então, a população que não tem condição, por exemplo, a população que está cadastrada no NIS, a gente pode pensar essa como uma prioridade zero. A população que está cadastrada no NIS não tem por que estar pagando transporte público, porque ela não tem condição. Não existe tarifa social para a Coelba, por exemplo? Sim. Existe. Então, a gente já tem, inclusive, alguns modelos onde a gente pode se arvorar. Não precisa querer criar tudo do zero. Agora, isso tudo envolve mudança de lógica, né, André? Então, eu acho que a própria dinâmica dos SUVs, se o Brasil começa a implementar uma tarifa específica, o transporte individual, em especial aquele que é de alta emissão, vai começar a vir com encargos específicos, aí não é encargo sem vinculação, não tem que ter uma vinculação. Ele é para a política de transporte público. Então, você bota lá uma alíquota, digamos assim, que o município vai ter uma coparticipação ali de 3% de cada SUV vendido, ele vai saber que esse 3% ele vai para a implementação das crianças carentes. Das crianças carentes. Então é por aí que a gente tem que pensar, lógico. Minha função aqui é virar chave, viu? Eu não posso deixar, senão a gente conversa o dia todo. Seguinte, ó, a gente vai falar agora ainda nesse bloco, para a gente voltar com o terceiro. Eu tenho aqui meu presidente que deixa sempre a gente falar um pouquinho mais. De geração de emprego e renda, para depois, no final do programa, a gente falar sobre políticas sociais, segurança e encerramento. Emprego e renda. Salvador é conhecida como... no mundo inteiro como a capital do carnaval. Melhor carnaval do planeta, cidade da música, cidade da poesia. São alguns de nossos títulos pelo Brasil inteiro. Mas, na realidade, a nossa cidade, volta e meia, aparece em outra Berlinda. Que eu não sei se é uma maneira de provocação da oposição ou se realmente é real. Toda hora aparece alguém dizendo que Salvador é a capital do desemprego. O senhor acha que nós poderíamos usar todo esse potencial de festa, de trazer gente, de vender o carnaval, de vender a micareta, de vender a festa de largo? De alguma forma isso, lógico que criam-se vagas de trabalho nesses eventos, mas não é emprego, não é renda. Sem falar nos ambulantes que são humilhados e acham que é emprego e não é, com todo o respeito aos ambulantes. Subemprego. Podia se fazer alguma coisa em relação a isso? A gente é uma cidade tão bonita, de tanto dinheiro, de tanto recurso, mas a gente não consegue converter isso em vagas efetivas? Sim. André, Salvador tem 2 problemas em um. Salvador é tanto uma cidade com um grande índice de desemprego, mas é também uma cidade com um enorme índice de informalidade. E a informalidade, para além dos prejuízos imediatos para a pessoa, né, um trabalho sem direito a descanso, sem direito a férias, coisa do tipo, ele ainda é um trabalho, por exemplo, que não alimenta a rede previdenciária. E aí o Brasil vem vivendo, inclusive, um problema previdenciário, que o ponto de partida dele é esse, é o trabalho informal. O Brasil não tem conseguido arrecadar e aí não dá uma rede de proteção social para essas pessoas. E Salvador, sim, frequentemente ela perde oportunidades. Acho que o potencial turístico que Salvador tem, ele é importante. Ele é certamente, assim eu diria, é um daqueles moranguinhos que está ali bonito no topo da torta. Agora eu não acho que ele pode ser o único. Salvador é uma cidade que tem potencial de produção industrial que vem sendo abandonado. Então Salvador precisa integrar essas coisas. A nossa política educacional precisa ser atrelada, por exemplo, a você estar fazendo profissionais capacitados para trabalhar em hotelaria, para ter treinamento em línguas. Salvador, ainda um turista que chega aqui, eu trabalhei aqui no Pelourinho por 2 anos, então também já peguei essa saída de ônibus para ter que sair daqui 10, 11 horas da noite, eu sei que não é fácil. Mas outra coisa que não é fácil também em Salvador, por exemplo, é o acesso ao ensino de línguas adequado. A prefeitura não conseguiu instituir, por exemplo, uma formação continuada de guias para você ter acesso a falar espanhol, falar italiano, falar alemão, falar inglês, que são das línguas francesas, que são das que a gente mais escuta, né, por aqui, principalmente quem já trabalhou com turismo. E outra coisa, a gente não conseguiu ampliar esse potencial de geração de emprego no turismo em Salvador para além daqueles momentos mais sazonais. Salvador é uma cidade que tem água quente o ano todo, diferente do Rio de Janeiro. Quem já conheceu sabe. Tem falando dos nossos oceanos, nossos mares, né? Pois é, água quente nos nossos mares. Então, Salvador tem um potencial de utilização das nossas praias de formas muito mais diversas do que elas são implementadas. E aí a gente tem experiências com kitesurf, como Fortaleza, por exemplo, implementou, né, várias praias de Fortaleza viraram ponto, aí o pessoal vai para conhecer kitesurf, coisas do tipo. E aí, Salvador, a gente vai ter vela, mas quando são iniciativas individuais, são pequenos nichos ali, e a gente perde a chance de várias coisas que poderiam virar setores, sabe? Você vai ter ali o circuito que vai durar 2 meses, aí você vai movimentar, você vai ter outro de bicicleta,
né? Então, aí você junta com o ecoturismo, com várias coisas, Salvador tem potencial. A gente tem a Ilha dos Frades, que a gente poderia... religioso. A Baía de Todos os Santos, né? É muito mal aproveitada, A Baía de Todos os né? Santos é mal aproveitada. A Ilha dos Frades está numa situação complicadíssima, né? Que beira um cerceamento completo. Então, tem muitas dinâmicas aí que podem ser melhor trabalhadas. Emprego e renda, não? Emprego e renda, vamos lá. A gente está falando aqui de turismo. Por que você colocou, por exemplo, a gente falou aqui da PEC das praias e a última aparição do prefeito falando sobre isso, ele dizendo que concorda com a PEC, porque ele acha que a prefeitura cuida do litoral, é a prefeitura quem banca, então a prefeitura deveria ter esse poder de administrar a praia, de ter na mão dela. Na verdade, as praias de Salvador são abandonadas totalmente. Você vê, não tem nenhuma placa, às vezes, informando ali onde tem a região do Costa Azul, não tem nenhuma placa dizendo que aquilo ali é impróprio para banho, né? A gente não tem, por exemplo, uma rede extensa de salva-mar em todas as praias de Salvador, não existe isso. E como você falou, não tem eventos em relação a isso aí. Salvador não precisaria, num plano de turismo, as praias de Salvador não precisariam estar em primeiro, a prioridade, a Baía de Todos os Santos, a praia... Isso, quer dizer, tem história também, né? Mas não teria que colocar isso à frente. Por que a prefeitura larga tanto o litoral da cidade? O que acontece? Isso é incompetência? O que acontece? É falta de visão? Eu apostaria que tem alguns fatores, né? A gente tem uma negligência, eu acho assim, ainda histórica com aspectos do meio ambiente da cidade. As próprias áreas verdes, eu acho que Salvador, além das praias, que Salvador tem praias belíssimas, Salvador é uma cidade que ainda tem algumas reservas de Mata Atlântica. Salvador tem dunas que também teriam um potencial de visitação. A melhor iniciativa de visitação e de conservação das dunas de Salvador, por exemplo, é feita por uma instituição privada, porque se constitui uma universidade, né, e tudo mais, Unidunas, eu até conheci, tive a possibilidade de fazer uma pesquisa lá. Mas a prefeitura negligenciou. E funciona? Essa instituição privada funciona Funciona relativamente, porque você conseguiu se associar com redes de pesquisa, e isso acabou dando um bom funcionamento. Mas aí você vai ver, por exemplo, ali vizinho a Lagoa do Abaeté, ela está numa situação e quem conhece sabe, né? Uma situação de completo abandono. A gente tem areia sendo levada embora, a gente tem um conjunto de situações ali, e aí Salvador negligencia. Junto a isso as praias. Não existe uma praia em Salvador, por exemplo, que a gente encontra um chuveirão para a pessoa tomar um banho. Não, Tomé de Souza chegou aqui no Porto da Barra em 1549, até hoje não tem um chuveiro ali. É surreal. É impressionante isso, Você vai para qualquer lugarejo, a gente pega, seja litoral norte, seja litoral sul, na Bahia, você está saindo, você tem um chuveirão para você tomar um banho. Salvador não conseguiu constituir. Os próprios quiosques, diz que vai fazer, aí começa a montar, a estrutura cai, as coisas são abandonadas. Parece que o projeto, às vezes, nem chegou na implementação plena e já está sendo abandonado. Eu acho que a gente criou uma certa ideia. Parece construção, mas já é ruína, né? Como diz Caetano. É como se o próprio marketing fosse a efetivação da coisa. Você fez a propaganda, a coisa, pronto, vai já para a valeu. próxima propaganda. Então, essa lógica realmente ela precisa ser defrontada com... A gente precisa aqui de prioridade. Qual é a política de turismo para a cidade? E aí, realmente, eu acho que não tem como as praias ficarem de fora. Agora, eu também acharia que as nossas reservas de Mata Atlântica também deveriam estar dentro. O Jardim Botânico de Salvador, por exemplo, a maioria da população não sabe nem que ele existe. Eu não sei. Então, tá vendo? Se até... São Marcos. Em São Marcos. Pois é. E aí, agora vai pensar, tem algum roteiro de ônibus que sai da Lapa para ir para lá? Não tem. Assim, não. A gente poderia ter perfeitamente um ônibus, inclusive um ônibus elétrico, já que estamos falando, bora levar. Levando até lá. Os estudantes estão chegando na Lapa e estão indo até lá. Você faz roteiros integrados. Dali você vai para as dunas. Sabe, a gente falta muito esse tipo de iniciativa. Né? A gente tem ainda algumas reservas de Mata Atlântica em Salvador, Pituaçu e outras que estão completamente abandonadas. Então, acho que você tem alguns pontos. Eu ressaltaria bastante o aspecto, se a gente não olha bem o meio ambiente da cidade, a gente perde o nosso cartão de visita. E aí, para além desse cartão de visita, né, que está aí associado ao meio ambiente, a gente teria outros. A gente teria o próprio Pelourinho. A gente conhece aqui de perto, vocês até melhor do que eu que estão aqui sempre. Né, a situação onde umas ruas você pode entrar, outras ruas você não pode entrar. A prefeitura nunca conseguiu, né, enfrentar adequadamente. Seja porque está fechando casarões, onde morava a gente não mora mais ninguém, a gente fica um abandono, em geral as ruas que estão abandonadas acabam sendo tomadas pela criminalidade. A gente não tem meios de enfrentar a criminalidade, senão essas políticas de segurança, que na prática são insegurança. Então você vai juntando tudo, né,
numa rede de problemática. Então, ou a gente traz para um outro esquema de prioridades, de geração de emprego, de olhar a cidade pelo pleno interesse público, né? Ou a gente continua deteriorando aqui tudo. Pleno interesse público, é isso aí. Salvador é uma cidade que vive, onde a população vive de serviços, né, do comércio. A gente tem regiões importantes como a região Cajazeiras, o subúrbio. Eu, sendo do subúrbio, eu vejo que os grandes atacados acabaram aí suprimindo os pequenos, e a população ainda precisa se deslocar quilômetros e quilômetros para vir para o centro, para outros bairros, para trabalhar, quando poderia ter algum projeto, algum incentivo para a geração de emprego e renda nessas localidades. Como é que você pensa isso, né? Essa geração de emprego e renda para os bairros periféricos? Existe, Ivan, não é nenhum debate, eu diria, existe uma forma de pensar a cidade, que está muito ali no que a gente chama de reforma urbana, que ela pensa uma dinâmica diferente para a cidade. A gente pensa, por exemplo, como você está trazendo aqui, se você tem nos bairros o grosso do quantitativo de população da cidade, por que é que a concentração de empregos está fora dos bairros? E as pessoas precisam fazer um trajeto, ela sai de São Marcos para vir trabalhar na Graça, né? A outra sai de Paripe para ir trabalhar na Ondina. Claro que alguns fluxos são necessários, mas a dinâmica central da cidade deveria funcionar de tal forma onde os empregos estejam concentrados nas regiões onde a população também está concentrada. A gente pode repensar isso, inclusive, de várias formas. Até mesmo na produção de gêneros alimentícios. Olha que coisa interessante. A gente tem alimentos que são bastante perecíveis, como hortaliças, que frequentemente vêm de longe. Aí precisa chegar na capital, a pessoa sai correndo 3h30 da manhã para chegar na Ceasa, para vender até as 10, porque se der de tarde, queimou, já era. O negócio já não está bom. Quando a gente poderia estar aí num processo de pensar a reforma urbana, tem muitos terrenos nessa cidade, estão nas mãos de especulação imobiliária, que não são utilizados para nada. É o famoso terreno de engorda. Ele fica lá parado para ver se daqui a 5, 10, 15, 20 anos ele vai valer mais. Quem já andou ali no Largo da Graça sabe, tem uns terrenos ali gigantescos, escabrosos, assim, que você fica, meu Deus do céu, o que é isso daqui? Está ali há 20, 30 anos parado. E, enfim, essa é uma realidade em várias partes da cidade. E aí, quando não, você ainda tem um planejamento urbano maldoso, que faz com que alguns terrenos eles estão sendo engordados, esperando que uma política pública vai fazer uma coisa para aquele terreno. E aí você, agora eu estou sabendo que vai sair uma estação de metrô ali, aí o cara começa a fazer um shopping no local. Especulação, né? Você tem uma especulação associada com o fatiamento da cidade. E aí a gente precisaria romper com essa dinâmica e pensar, o trabalho tem que estar perto da onde o trabalhador reside. E aí a gente vai falar realmente de redistribuição dos terrenos, pensando uma coisa que inclusive está prevista na Constituição, né, da função social da propriedade. Parece até uma conversa assim que a gente está inventando aqui porque acha bonita, mas não, está previsto, né, no Estatuto das Cidades, mas não é implementado. Então, essa é uma dinâmica onde o emprego seja trazido para perto das comunidades, que já geraria um impacto muito grande. Agora, a prefeitura tem um potencial, por exemplo, de constituição de cooperativas, onde ela entra com um capital inicial. Você quer fazer, por exemplo, uma produção de pães. Aí vamos dizer, o Recôncavo tem muito inhame, várias possibilidades. A gente tem muito caju, bora fazer o quê com um caju que estão das regiões vizinhas? Você sai aqui na BR-324, você vê Genipapo para um lado, você vê... Sabe, todo esse potencial aqui circunvizinho a Salvador frequentemente é abandonado. E aí você pode estar pensando em cooperativa para fazer das mais diversas coisas. A prefeitura entra com o aporte, ela entra também com cursos profissionalizantes. E qual é o resultado que ela vai ter depois? Segmentos importantes da população empregados, com empregos mais estruturados, com cooperativas, sabe, regimentadas. A gente vem com programas de fiscalização, de gerenciamento. Essa que é uma lógica de empregabilidade que a gente tem que pensar. Pois é, o tempo passa, né? A gente vai encerrar esse bloco, a gente volta para o último bloco e com dois temas. Eu vou trazer políticas sociais, seguranças e a despedida. E você que está em casa não vai mudar nem a sintonia da rádio, a Rádio Câmara FM 105,3, nem a TV Câmara, porque aqui nós temos a melhor programação. A gente vai lá e volta, é rapidinho. Pois é, de volta com o Coletivo Eleições 2024, o nosso entrevistado é o pré-candidato do PCB, Giovanni D'Amico. Comigo estão aqui Ivan,
e lute, e muita coisa acontecendo. Se você não assistiu os 2 primeiros blocos, não tem problema. Vai no YouTube, procura lá e assiste. E também a gente vai reprisar algumas vezes o programa. A nossa intenção é fazer com que você tenha opções. Né? Na hora de votar, você pense em quem você vai votar. Né? Nós temos muitos pré-candidatos que serão candidatos, mas quem resolve a parada é você que está em casa agora assistindo a TV Câmara, ouvindo a Rádio Câmara. Para ser prefeito, eles precisam combinar com você. Então, a nossa intenção é essa, fazer com que você tenha opção. A gente falou sobre muitos temas nos primeiros blocos. Vamos encerrar esse bloco com políticas sociais, segurança e também temas livres. Apesar de tudo, a gente já teve muito tema livre aqui. Lute e Ivan, vocês fugiram o tempo todo dos temas. Eu vou de novo, Importante porque a democracia fala mais alto. Políticas sociais. É impossível andar em Salvador e não encontrar população de rua. Famílias inteiras morando nas ruas. Eu dou sempre como exemplo porque me choca. Se você que está em casa está acostumado a ver isso e deixa passar batido, alguma coisa está errado. Né? Procure um psicólogo. A gente passa naquele viaduto ali do Politeama e aquilo é estarrecedor. Famílias inteiras morando, não é? Morando com bujão de gás, com fogão, com armário, colchão, morando no viaduto. Né? E a cidade inteira, o shopping da Baixa dos Sapateiros é outro exemplo. Enfim. Vale do Canela. Vale do Canela, né? O centro da cidade como um todo. O que é que você pensa, até porque a história do PCB é baseada a esse acolhimento, as lutas por qualidade ou igualdade social, enfim. Como é que o PCB olha para essa população de rua e pensa em fazer caso Giovanni D'Amico seja eleito prefeito de Salvador? Vamos lá. A última política pública de moradia que Salvador teve notícia, Salvador Morar Melhor, né, que chama. Morar Melhor. Do que consiste o Salvador Morar Melhor? Algum tipo de reforma... Nas casas de quem já tem casa. Na casa de quem já tem casa, é entregar um título de posse para alguém que já estava lá há 30, 40 anos, já deveria ter há mais tempo, mas a prefeitura enrolou por muitos anos. No final das contas, não consistiu em nenhuma mudança estrutural, não que não seja importante você fazer uma reforma para alguém que está precisando, mas mudança estrutural, ou minimamente estrutural nenhuma, foi estabelecida nesses últimos anos. Salvador é uma cidade que não assiste políticas de geração de novas moradias constituídas pela prefeitura há décadas. E mesmo aquelas estabelecidas pelo governo estadual, pelo governo federal, como Minha Casa Minha Vida, com problemas estruturais já de partida, as casas já são entregues com rachadura, com situações... Temos vários exemplos, né, várias denúncias, casos onde o esgoto estoura e a pessoa tem que sair correndo com a sua família. Então, a gente tem aí, e por outro lado, a prefeitura vai frequentemente fazendo desafetação de terrenos públicos, venda novamente voltando para a especulação imobiliária, para produzir mais arranha-céus, e aí o prefeito dizendo que se você tiver mais IPTU sendo pago, o seu objetivo de gerenciamento da cidade está sendo atendido, como se o IPTU fosse realmente uma boa estratégia de você estar obtendo recursos para a cidade. Eu sou daqueles que pensam que se você tem mais emprego e renda, você tem mais atividade econômica, você tem mais gente comprando, aí que você movimenta a economia. A roda gira. A roda gira. Se você emprega mais gente compra. Se mais gente compra, mais gente vende. E aí por diante. Então, é uma dinâmica diferente que se pensa. E isso vale, inclusive, para a moradia. Se você tem mais casas sendo construída, a ativação de mercado de cimento, de argamassa, de vergalhão, a coisa toda. Desde o pequeno mercado, porque às vezes você vai comprar no que está perto, até os grandes vendedores distribuidores, é o transporte envolvido, é o emprego do pedreiro, do mestre de obra, engenheiro civil, que a gente sabe que vários, inclusive, estão tendo que trabalhar na informalidade, porque saem da universidade sem possibilidade de trabalho. Então, é uma movimentação diferente que a cidade precisa experimentar do ponto de vista de transporte público. E os últimos censos de população de rua, olha que eu ainda acho, inclusive, que eles estão subestimando, estão jogando um valor um pouquinho para baixo, mas eles estão apontando que Salvador tem mais de 10 mil pessoas morando nas ruas. Quando não, os relatos que a gente ouve... O último censo foi 3 mil e pouco, não foi 2 mil? É porque você tem algumas possibilidades. Tem a pessoa que está sempre, você tem aquela que às vezes tem alguma casa diferente, tem aquela que vai para um centro pop, que é basicamente a única oferta que você tem ao centro pop, com vários problemas, superlotados, né? Não consegue atender a demanda para a pessoa tomar um banho, conseguir uma pasta de dente, são situações calamitosas. E aí eu acho que o passo número 1 seria uma política de moradia, né? Efetivamente implementada,
né, com construção, pensando inclusive a integração com o transporte, como a gente falava lá atrás. Nada adianta você estabelecer conjuntos habitacionais completamente descolados da urbanidade. Como se fosse um exílio, né? Como se fosse um exílio. Você não chega a ônibus, não tem uma padaria vizinha, não chega, a Coelba demora 3 anos para fazer uma ligação de energia. Então, esse é um ponto de partida necessário. Agora, a gente tem pontos de acolhimento mais imediatos para essa população, por exemplo, mais desassistida, que são para ontem, né? A gente não tem como continuar assistindo, né, segmentos cada vez maiores da população. Bom que a gente note que, via de regra, é uma população negra, né, que ela já é historicamente prejudicada, perseguida, historicamente vitimizada, e aí ela é revitimizada, é jogada na rua, ela vai sendo jogada... É o famoso 14 de maio. Pois é. Então, essa é uma situação realmente que, se a prefeitura não coloca aí no hall de suas prioridades centrais, ela está mostrando para quem é que ela quer governar essa cidade, né? E, lamentavelmente, não tem sido para esse segmento da população, que é quem mais precisa. Bom, eu assim, vou sair do tema, mas não vou sair também, porque assim, ao longo do programa aqui a gente está vendo que Salvador tem problemas seríssimos, né? Transporte, moradia, educação, saúde. Nesse contexto, Giovanni, o socialismo, a retórica socialista deveria soar muito bem à população mais pobre, né? Quer dizer, quando as propostas de um programa socialista de administração, a população pobre deveria falar, opa, que massa, eu quero isso para mim, né? No entanto, a gente discutiu isso, inclusive, quando você veio aqui a primeira vez, há 2 anos atrás, né, sobre a coisa como se o comunismo e o socialismo tivessem perdido uma guerra de propaganda a partir de Gorbachev lá, né? Hoje em dia essa coisa acho que piorou com o advento da extrema-direita no Brasil. A palavra comunismo, ela tá no mesmo balaio de pedofilia, de tudo quanto é tipo de coisa ruim, questões morais, né? Não, se alguém quer xingar alguém, chama de comunista. Chama de comunista, né? Então, eu queria saber como é que um partido que tem no nome Partido Comunista Brasileiro, como é que vocês lidam com isso, né? Na comunicação popular? Como é que vocês fazem para a mensagem chegar até essa população e passar por esse preconceito que está instaurado hoje em dia na sociedade brasileira? E é um partido que não só tem no nome, né, comunista, como se orgulha de ter esse nome, né, de falar sobre esse nome e falar sobre essa história. Como a gente falou aqui em outros momentos, né, com seus grandes acertos e também com seus erros. Mas a gente tem, primeiro, um grande desafio de confrontar essa grande complô midiático, né, que podemos situar. É uma ideologia, na verdade, constituída, né? Por que o comunismo acaba sendo tão atacado, tão vilipendiado? Porque a gente tem os grandes segmentos de mídia completamente associados com os grandes segmentos do capital. E aí quando você vai tentar discutir moradia por uma ótica que não é aquela ótica da empreiteira, você vai ter, de alguma forma, esse cara não pode falar. Então você vai criar um conjunto de movimentos para dizer, não, mas esse cara é drogado. É perigoso, é um perigo. Esse cara é perigoso, mas não sei o quê. Então você vai criando narrativas e aí você joga no outro. Eu acho que eu até lhe falei isso em outro momento, porque os Estados Unidos, essa situação que a gente falava da população em situação de rua, ela só piorou. E de 2 anos para cá, ela piorou bastante. As pessoas morando não só em trailers, mas em cabanas, mas debaixo de lonas. No carro. E daí para pior, porque tem umas que nem o carro mais, que os Estados Unidos se orgulhava de vender carro para todo mundo. Muitas nem o carro para ela morar estão conseguindo mais. Então você passa por cidades onde você tem bairros inteiros onde as pessoas estão debaixo de lonas. Mas o inimigo é o comunista. Quem quer tomar a casa das pessoas é o comunista. E aí a gente vai dizer, poxa, Cuba tem problemas sociais, tem, todo mundo sabe. Mas 95% da população em Cuba tem casa própria, de papel passado. Isso é um dado. 95% tem casa própria de papel passado. Não é aluguel, não é empréstimo, é casa própria de papel passado. População de rua. Pois é, Cuba é uma cidade, é um país que zerou a população de rua. Zerou. Então, aí a gente vai dizer, isso a grande mídia não mostra, não está interessada em mostrar. Né? Mas falar, mas não tem Coca-Cola, mas o smartphone não funciona. Pô, então assim... Claro, tem prioridades, né? Eu acho que assim, não acho que a gente tem que defender que voltar para trás a roda da história. O Brasil teve alguns avanços, como a telefonia, que ninguém quer abrir mão, obviamente. Mas a gente não conseguiu até hoje socializar a telefonia, por exemplo, ter dados móveis. Na pandemia, dar aula, por exemplo, para os alunos que não tinham dados móveis, que não tinham um ambiente da casa que ele pudesse estudar.
Sabe? Porque às vezes não tem nem casa, ele está na casa da tia, do primo. São 7, 8 pessoas apinhadas dentro de uma casa pequena, numa comunidade, não vão, frequentemente sem janela. Esse é o contexto verdadeiro da nossa cidade que a gente está vendo. Aí o filho tem que construir em cima da casa da mãe, porque não teve outra possibilidade, aí o outro irmão faz em cima também, são as autoconstruções. Qual é o resultado que a gente vê? Aí vem, né, com esse processo de destruição ambiental todo que a gente tem, mudança climática e tal. Salvador a gente já está até assustado, porque está vendo o Rio Grande do Sul e está com medo, né? A gente está entrando junho, aí vem julho, vem agosto, são 2, 3 meses de chuva seguidos, a gente já fica com medo, né? Chegar aqui chuvas muito fortes, a gente sabe, lamentavelmente, né, o desfecho. E aconteceu em Itabuna, né? E isso aconteceu, aconteceu, né? Recentemente Itabuna e Ilhéus foi situação complicadíssima. E Salvador, a gente sabe, quando vem chuva com forte, é encosta caindo, né? São deslizamentos em massa. E aí, novamente, a gente volta. Cadê a política de habitação? Ninguém nunca vai ver notícia de um prédio caindo no Corredor da Vitória. Mas eles são construídos, se a gente parar para olhar, no meio de um despenhadeiro. Não, Mas só para completar, André, essa questão do nome Partido Comunista é sensível para vocês? Ela atrapalha? Como é que vocês... Não, assim, atrapalha nesses termos que a gente estava falando aqui antes. Existe uma propaganda, ou melhor, uma antipropaganda preferencial... Fake news. Que tenta colocar... Fake news mesmo, nos termos antigos era propaganda mesmo, que tenta colocar o programa dos comunistas como os inimigos. A gente diz, inimigos de quem? Ou de que lógica, melhor dizendo. Né? É de uma lógica onde o interesse do povo é o último a ser trazido para qualquer roda de discussão. Para nós, a gente tem uma tarefa difícil. É uma tarefa aí de desconstrução e reconstrução de uma imagem, de um projeto de sociedade, né? Que sim, ele apanhou muito nas últimas décadas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sentido terreno fértil, viu, Lute, para discutir. A gente vê, a literatura marxista tem tido mais adeptos. Talvez por conta desse acirramento do discurso anticomunista, né, surgiram novamente, Santo Antônio aí, pessoal, de novo, mas surgiram realmente pessoas, influências nas redes sociais, né, com o discurso comunista. Surgiu uma frente, eu acho, assim. Seria isso justamente por causa, assim, em contraponto ao acirramento, ao radicalismo do discurso anticomunista? Essa é a famosa luta de classes, né? A gente vai ter movimentação a partir dos interesses que estão se chocando. Então, se pioram as condições de vida da sociedade, o discurso que vai tentar bater de frente com qualquer proposta alternativa vai precisar crescer. E é o que está... esse processo de propaganda para dizer, não tem alternativa, a sociedade é isso mesmo, salve-se quem puder, é o rico ficando mais rico, vira um influencer e os outros que cada um vai se resolver ou não. Então esse é o tipo de discurso que tem ganhado força e ataca toda aquela perspectiva de tentar pensar a sociedade por uma ótica diferente. E aí é por isso que o PCB ele bate no peito para dizer sim, nós somos um partido com ideais muito claros, que tem um nome, né? São ideais comunistas. E o que é? Aí que a gente vai para a discussão com o público, né? É trazer o que é comum para a prioridade. É muito simples no final das contas, na essência, né? É a gente pensar um projeto de sociedade voltado para os interesses da maior parte da população e não de uma pequena minoria, de uma pequena parcela, né? De uma pequena parcela, né? Minoria. De uma minoria da população. Minoria, porque a gente vê o contrário, a gente vê uma pequena minoria que é dona das terras no país todo, né? 90 e poucos % das terras do país estão em menos de 10% de famílias. E esse dado é verdade para quase todos os itens que a gente olha. A concentração de riqueza e renda só aumenta no país, a concentração de imóveis urbanos só aumenta. E aí vai fazer um aluguel em Salvador, é cada vez mais difícil. A pessoa vai ter que pagar R$2.000 para ter um apartamento simples. E aí qual é o salário da pessoa? 1.700, 2.500, você tem que juntar 2, 3. Os jovens não conseguem mais sair da casa dos pais, frequentemente. Os jovens voltaram para casa dos pais. Voltaram para casa dos pais. Aí você vê a mídia dizendo os jovens que não querem sair da casa dos pais. Eu digo, meu Deus. Geração... E cadê a oportunidade dele de sair? Verdade. Né? Giovanni, o nosso centro é cheio de prédios antigos, prédios desabando e a gente tem o contraste de pessoas que não têm um lugar para morar, aumento da população em situação de rua, né, prédio sendo ocupado por usuários de drogas. Qual a sua visão, o seu olhar sobre o que fazer com esses espaços? Você até me lembrou uma coisa, Ivan. Aqui no Pelourinho,
Quem conhece um pouco da história do Pelourinho sabe dos cortiços que se constituíram. Interessante, porque o Pelourinho foi, num passado histórico de Salvador, o local onde a elite, né, baiana, até brasileira, se constituiu. E depois que o Pelourinho deixa de ser o foco atrativo, ele começa a ser ocupado por quem? Pelos trabalhadores. Vários desses casarões começaram a se constituir em cortiços, e aí a gente vai assistir uma política deliberada de expulsão dessas populações. Né? Para você pegar esse casarão, depois transformar num hotel, ou para você tirar a população do centro da cidade, população mais pobre, mandar mais para longe. São os indesejados, né, como alguns chamam na literatura. E aí você criou vários estigmas. O Pelourinho é local, só tem prostituta no Pelourinho, só tem drogado, só tem isso, só tem aquilo. E aí esses estigmas, eles tentam validar políticas de segregação. E ao contrário, a gente tem muitos casarões caindo, mas que poderiam estar ou servindo diretamente para moradia, mas não necessariamente, porque nem sempre o modo de construção daquela casa vai ser o mais adequado. Agora, o que não dá é para a gente ter um conjunto de moradias com possibilidade de habitação fechadas, que é o que a gente assiste frequentemente. E aí fica uma residência 4, 5, 6, 10 anos fechada, daí chega um tempo ela começa a deteriorar, aí cai, aí né, infiltração e coisas assim. E aí, claro, você às vezes vai ter os segmentos mais desfavorecidos da sociedade, que não tem possibilidade nenhuma. Então, para ele, qualquer tipo de teto, mesmo que seja um teto caindo, passa a ser uma possibilidade melhor do que estar na rua. E a gente falava aqui antes desse cenário das pessoas na rua. Então, sejam pessoas que chegaram numa situação de vulnerabilidade extrema, ou que estão próximas a isso, e a gente tem toda a luta por moradia na cidade, né? A gente tem as ocupações com uma tentativa de efetivar políticas públicas, e em geral a resposta que a gente tem obtido, ela é uma resposta muito complicada da prefeitura. Ela é você desalojar, é você acionar o poder judiciário, a polícia, para expulsar essas pessoas. Então, nós pensamos que essa ótica, ela não responde o problema. Ela olha para um sintoma e bate no que está gerando aquele sintoma. Não, esconde a doença. Ela bate na pessoa que está sofrendo do mal, sabe? É uma coisa esconde a doença, né? Trata o sintoma, mas não trata a doença. Quando não, pega a pessoa que está doente ou a pessoa que está necessitada, e ela própria que é vitimizada. Ela expulsa, ela já não tinha moradia, aí ela consegue algum local abandonado para ocupar num sentido de pegar um espaço vazio. Vejam só, tem até uma certa poesia na coisa. Você pega um espaço que estava vazio e você ocupa. Ou seja, você vai fazer daquele espaço ter algum uso que antes ele não tinha. E a gente vê isso como uma violência. Não o fato da casa estar vazia ou da pessoa estar sem casa. Tem uma inversão muito esquisita de prioridades aí, né, que a gente precisa observar. A gente já falou de segurança mesmo sem chegar no tema, mas eu preciso... Alguém tem que colocar esse programa nas rédeas aqui. O jogo de culpa, não é comigo, é sempre, quando o assunto é segurança, não, segurança é questão do governo do estado, não, segurança é governo federal. Você como prefeito, você assume a cidade de Salvador, o que você faz? A cidade está tomada pelas facções, né? A cidade está tomada pelos assaltos, a cidade não tem mais vida noturna, ninguém tem coragem quando eu digo ninguém, lógico, quem está em casa às vezes até vai. Mas a maioria das pessoas, eu não vou numa pizzaria, não vou... A juventude é corajosa. A juventude é muito corajosa. Pois é, nossos filhos, oh meu Deus, tem misericórdia. O que você faria? Você iria ter a mesma resposta dos prefeitos? Ah, não, a culpa é do governo, a culpa é do presidente. Ou você implementaria alguma política de segurança, ou, sei lá, até fazendo uso da Guarda Municipal, que já tem armas fortíssimas em mãos, aumentando o efetivo? O que você faria pela segurança da nossa cidade? Eu gostaria de começar dizendo que, para mim, política de segurança pública não é o que a gente tem assistido. Essa coisa de dizer que a responsabilidade é do governo estadual, do governo federal, ela pode até responder alguma coisa. Por exemplo, quem é o responsável imediato pela Polícia Militar? Tudo bem, é a esfera estadual, pela Polícia Federal, esfera federal. Mas isso não responde quem é o responsável por estabelecer uma política de segurança, no sentido de você ter a população acessando o seu cotidiano com segurança. Eu acho que a gente confunde segurança com uma coisa que seria uma espécie de a ostensividade
da polícia, ela é vista frequentemente como se aquilo fosse a representação da segurança. Então você tem um camburão, você tem mais rondas passando, você tem maiores armamentos. Foi inclusive que a polícia, que a Guarda Municipal de Salvador passou a fazer, né? Ela pegou os seus armamentos, que a princípio eram de baixa letalidade, trocou por fuzis, né? Coisa tipo, você vê a Guarda Municipal ostentando fuzis enormes. Isso não incidiu em absoluto em uma política de segurança. Frequentemente, como a gente falou aqui antes, da mobilidade, que, no final das contas, se traduz em imobilidade, a mesma coisa é válida para o que a gente assistiu para a política de segurança pública. Ela se tornou insegurança? Porque, na prática, o poder público tem sido mais um agente de violência. O poder público entra na comunidade, as pessoas se sentem mais tranquilas. As crianças saem correndo, se escondem debaixo do carro, pulam o muro. Quem já transitou em qualquer comunidade de Salvador sabe que é isso que acontece. Na hora que chega, seja a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal passou a reproduzir a mesma dinâmica, entrou no bairro, as pessoas saem correndo. A PM entrou no bairro, as pessoas saem correndo. A Polícia Federal entrou, as pessoas saem correndo. Vocês devem recordar, poucos meses atrás, o governo estava anunciando que ia mandar não sei quantos camburões do BOP, da Polícia Federal, que nem sabia que tinha BOP da Polícia Federal, para Bahia, vinha do Rio de Janeiro, não sei o quê. Deu certo no Rio de Janeiro? Não deu. A gente sabe que não. Por que vai dar certo aqui? Então a gente está reproduzindo, assim, há décadas, a mesma lógica, achando que o resultado vai ser diferente. Essa era, inclusive, a definição que Einstein dava de estupidez, né? Você fazer a mesma coisa e esperar que você vai ter um resultado diferente. E não tem como. A gente está há 30 anos pensando que política de segurança pública é mais arma, é um carro maior. Esse não deu certo, sai desse, vai para um SUV. O SUV não deu certo, vai para um camburão, vai para um helicóptero. E aí, na prática, a gente está reforçando uma sensação de confronto. O poder público ele é visto pelas comunidades como um poder hostil. E a gente não consegue fazer uma dinâmica diferente. Eu acho que a prefeitura tem, sim, uma tarefa a cumprir aí. Quando a gente começa a pensar a segurança por uma forma diferente, como é que a gente afasta o jovem do crime? Porque existe um RH do crime, que eu acho que é uma coisa central, que ninguém fala. Os recursos humanos... Recrutando o tempo todo. Do crime está recrutando o tempo todo. Eu dei aula, não sei se vocês sabem, mas eu dei aula por 4 anos dentro do sistema prisional. As pessoas, né, que estão dentro do sistema prisional, sejam eles menores infratores, sejam eles adultos, se ele quer ter acesso a uma noite de sono sem ser violentado, não vou nem dizer de que formas, porque são terríveis, ele precisa recorrer a quem? A uma facção. Essa é a lógica que hoje está vigente. Porque ou o cara se associa com uma facção, não importa se ele foi preso porque ele roubou uma galinha, porque, sei lá, ele entrou numa briga de bar, e não que esteja certo, mas mesmo os crimes mais leves, quando a pessoa é criminalizada, quando ela é levada para o sistema prisional, ele se coloca numa situação de vulnerabilidade tão grande. E aí é o próprio caso da lógica da guerra de drogas. Você pega uma pessoa, às vezes, usuária, está lá com uma pequena porção, ela é levada, vai para uma... ao invés de ela ter uma audiência de custódia, ela fica 6 meses esperando uma audiência de custódia. E aí tem uma medida aí no Senado que está querendo colocar que até mesmo o porte a ser mais criminalizado do que ele já era, porque na prática ele é. Não para todo mundo, né? A gente sabe que tem segmentos da sociedade que, se a gente fizer uma baixa nas boates de Salvador, que a gente vai achar de droga, mas ninguém vai fazer. Então, assim, a gente vem pensando e tentando estruturar uma lógica de segurança pública que seja pensada a partir do seu ponto de partida. A gente tem que ter comunidades com uma dinâmica cotidiana menos violenta. Quem é que tem mais capacidade de fazer isso? É um poder ostensivo externo que entra lá, ou é a própria comunidade tendo organizada pelo poder público mecanismos de proteção? É você estar dando treinamento, é você estar colocando vigilância, é você estar colocando... Tem países, inclusive países até pobres, se a gente parar comparativamente com o Brasil, como a Venezuela. A Venezuela tem estabelecido políticas muito interessantes de segurança pública focadas nas próprias comunidades, né? Então, você criou uma ideia que seria uma espécie de guarda municipal, só que elas são as guardas comunitárias, que é a própria população que constitui, porque ele sabe quem é o jovem que está com alguma situação, que é mais violento, que é coisa. Consegue trabalhar numa prevenção antes daquele se associar, né, com uma dinâmica mais violenta. Claro que isso por si só não quebra a dinâmica do tráfico, ou a dinâmica das facções, ou outras dinâmicas mais pesadas. Mas se você vai incidindo na fonte de recurso, que é o recurso humano,
você já criou aí um grande problema para o crime. Ele vai tentar recrutar o jovem, não, estou de boa, estou tranquilo, aqui na escola, estou com uma bolsa, eu tenho a minha mãe em casa me esperando, tenho o meu pai, eu tive orientação, tem comida na mesa, sabe? Eu tenho um teto para dormir, eu não estou precisando fazer coisas mirabolantes para conseguir dinheiro para pagar o remédio de minha avó. Então, quando a gente cria uma rede de proteção diferenciada, aí a gente está falando de política de segurança pública. Eu acho que essa é a lógica que a gente precisa pensar. A Guarda Municipal que a gente tem hoje reproduzindo um mecanismo de violência com grandes metralhadoras é terrível. Você vai em qualquer país do mundo, você não vai assistir uma coisa dessa. O Brasil consegue ser pior do que a Colômbia do ponto de vista de violência de Estado. E aí a prefeitura, ao invés porque a prefeitura é quem está mais perto do cotidiano da população, ao invés dela tentar, não, peraí, a gente precisa mexer nessa lógica, vamos trabalhar por outra ótica. Não, ela faz o contrário. Ela própria, com menos recurso, quer fazer a mesma coisa. Quer começar a ter camburão, quer começar a ter submetralhadora, não sei o que e tal. Então, e aí o Estado vira a força hostil. Se o Estado é mais hostil com a comunidade é mais hostil com o Estado. Não tem jeito. Aí os dois lados perdem. Os PMs também saem de casa sem saber se eles voltam. Verdade. O jovem negro sai de casa sem saber que ele volta. Se ele volta. Então é uma situação calamitosa que se a gente não quebra de alguma forma esse fluxo, a situação não vai se reverter. Pois é, você falando disso de política de insegurança pública, né? Essa coisa de você ficar batendo na mesma tecla, usando os mesmos métodos que não dão resultado. Recentemente agora no Congresso está se votando uma lei que legaliza a polícia, deixa a polícia apta a usar bala de borracha e spray de pimenta em menores. É uma lei que está sendo aprovada agora. Então é mais uma dessas atitudes que não se resolve, mas as pessoas continuam. Concordo totalmente, Giovanni. Giovanni, eu não quero sair um pouco da coisa da segurança pública e voltar a falar sobre comunicação. Como é que vocês estão pensando durante a campanha em si? Como é que vocês estão organizando a comunicação do candidato e da candidata a vice? Vocês vão contratar uma agência? Como é que existe dentro do partido uma organização de comunicação? Você já tem uma estratégia, já tem um tema, um conceito, um slogan, alguma coisa assim? Olha, nós somos um partido pequeno, isso você já sabe, né? E para além do fato de sermos um partido pequeno, nós somos um partido que se orienta por uma lógica de militância. Isso quer dizer que o nosso trabalho de propaganda, de construção midiática, ele, claro, quando a gente consegue dispor de alguns recursos, frequentemente a gente vai ter também, né, contratações, sejam elas para gravação de vídeos, para fotografia, mas boa parte do nosso trabalho ele é também pensado, concebido e executado pelos próprios militantes do partido. Esse é um grande diferencial que, por um lado, pode até ser visto talvez como limitante, porque a gente conta com as nossas próprias forças, mas por outro lado eu acho que dá muita consistência para o que a gente está pensando. Como nós temos sempre, e aí a gente volta um pouco para aquela questão da democracia que a gente estava falando, nós temos sempre alguns mecanismos nessa repartição, né, do fundo público naquilo que se chama Fundo Especial de Campanha. Acontece rotineiramente de nas eleições, no momento de receber os fundos, um partido como o PCB, de última hora, recebe algum tipo de intimação que fala de alguma irregularidade numa prestação de contas de 10 anos antes, e situações assim, que eu diria que seria cômica se não fosse trágica, porque você se pergunta, tá, mas por que essa não apareceu em 2017, se a conta é de 2016? Aí tá lá, mas tem um extrato aqui do banco que está ilegível, situações assim que acontecem rotineiramente, né? E que nos trazem para uma insegurança, inclusive, do que a gente pode contratar, porque a gente às vezes não sabe se vai poder pagar. Óbvio que a gente vem fazendo, né, e a gente caminhou um pouco no sentido de fazer campanhas de arrecadação, né? A gente conseguiu, nas últimas campanhas, ter doações, assim, singelas, mas que ao mesmo tempo nos viabilizaram muita coisa, nos viabilizaram viajar para os locais do estado, nos viabilizaram panfleto, que para nós é um material assim indispensável, né? Corpo a corpo, né? Corpo a corpo, porque a gente acredita que um panfleto, um jornalzinho e meia hora de conversa, às vezes vai ter um potencial muito maior do que você fazer grandes outdoors e grandes propagandas. Então a gente acaba trabalhando com o que a gente tem, né, Lute? Tentando aprender sempre, né, com
com as mídias alternativas, tem experiências. O PCB tem, inclusive, né, um jornal que a gente organiza, que ele não é um jornal exclusivamente do PCB, ele tem colaborações externas, que é o Jornal Momento. Ele vem fazendo assim, muita divulgação, né, de temáticas importantes de Salvador e da Bahia, que são, em certo sentido, uma preparação para a gente estar sempre por dentro e incidindo, né, atuando no debate público. Então, são esse tipo de coisas que a gente vai levar adiante. Perfeito. Já que a gente está aí falando de segurança, políticas públicas, nós sabemos que as mulheres decidem as eleições, você tem uma vice, mas assim, quais políticas ou quais programas você pretende desenvolver para conquistar ainda mais esse voto feminino? Eu falo isso porque eu estou há 11 anos no ar com um programa onde eu fico o tempo todo provocando as mulheres, né, na questão da politização, né, porque as mulheres decidem as eleições, mas a minha experiência em rodas de conversa pela periferia, elas estão um pouco distantes dessa politização. Então você tem um desafio aí que é trazer essas mulheres, fazer com que o seu programa de governo seja conhecido por essas mulheres. Então, quais políticas ou programas você pretende desenvolver para as mulheres? Ivan, eu queria dizer primeiro que eu não tenho uma vice como candidata, no sentido de que tem uma candidata vice que está lá colada comigo. A nossa ideia de construção, inclusive da própria candidatura, é bem diferente. A dinâmica que o PCB se organiza, ele pensa que a candidatura, primeiro, não é minha. A gente pensa, e a gente faz questão de dizer isso, que a gente pensa uma candidatura de projeto. Ela é uma candidatura que poderia ser eu, poderia ser a Ayala perfeitamente, e poderiam ser outras pessoas, inclusive, que têm pensado e construído junto com a gente. Claro que você tem, às vezes, alguém que está um pouco mais disponível, ou que já participou em algum momento anterior, e às vezes a gente vai entender que pode se tentar dar alguma continuidade, mas isso não reflete o que é e como é que nós pensamos a construção da nossa política. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando, na verdade, em nome de um quantitativo muito grande de pessoas, de ideais, né, com uma diversidade muito interessante, sejam diferentes áreas de atuação, diferentes bairros, diferentes etnias e também diferenças de gênero, diversidade, sexualidade. A gente tenta contemplar tudo isso para que a candidatura não seja apenas Giovanni. Então, a nossa candidatura acaba tendo essa característica. Quando eu estou falando aqui de um projeto de saúde, eu estou falando de coisas que eu aprendi, mas eu estou falando de uma experiência construída coletivamente. Então, quando eu vou falar de uma política de mulheres, eu não estou falando uma coisa que eu tirei da minha cabeça sozinho. É de uma política de mulheres pensada e concebida coletivamente. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, para a gente pensar a participação feminina, eu acho que tem, primeiro, uma coisa muito importante que a gente precisa ver. A gente tem ainda mecanismos muito excludentes que não são levados em consideração. A gente pensa que a participação ela vai se dar apenas por você dizer, você pode ser candidata, quando condições materiais para que mulheres sejam candidatas muitas vezes não são oferecidas. Você vai ter muitas mães que têm um acesso precário à creche, que têm jornadas de trabalho excessivamente pesadas e que não conseguem liberação de tempo, né, para estarem, poxa, agora essa é a hora do dia que eu vou lá para um centro comunitário discutir as questões do meu bairro. Se você não cria toda uma rede de proteção, são lavanderias comunitárias, são restaurantes comunitários, sabe, coisas que tirem esse peso da sobrecarga do trabalho doméstico, fica difícil de você trazer a mulher para a política. E aí a gente também vai precisar discutir qual é o papel dessa mulher que está entrando na política. Ela está entrando na política para representar interesses que são alheios aos interesses das mulheres trabalhadoras. Se for por aí, a gente está pensando uma representatividade um pouco de cabeça para baixo, como a gente vê frequentemente a pauta do aborto, que a gente estava discutindo mais cedo. Tem pessoas votando na criminalização do aborto legal. Até o aborto legal, né, que já são situações extremas. Eu acho que a gente precisaria ampliar o debate, inclusive, para outras situações. Mas até nas situações extremas, onde a mulher foi vítima, né, de uma violência, até nessas situações a gente tem, inclusive, mulheres deputadas defendendo. Então, a gente tem uma situação complicada e a gente precisa pensar no projeto de sociedade que está sendo discutido. E a gente trazer mulheres
discutindo um projeto de sociedade com o interesse das mulheres, perpassa isso que a gente estava falando antes. A gente precisa de dar condições materiais para as mulheres estarem na política, né? Não dá apenas para dizer, venha, a lei permite. Não pode ser assim. Gente, ó, televisão e rádio a gente não tem todo o tempo que a gente queria ter. A gente saiu dos temas, voltou, fizemos temas livres, foi muito democrático o espaço. De modo que agora eu só tenho 2 minutos para que você possa se despedir, Giovanni, falar com os seus eleitores, pode olhar para aquela câmera de Flávio ali, ó. E você, claro, você é pré-candidato, mas sendo candidato, conquistar o voto dos telespectadores da TV Câmara e dos ouvintes da Rádio Câmara de Salvador. Fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer a bancada, agradecer a Ivan, agradecer a André, agradecer a Lute. É um prazer estar aqui conversando com nossos ouvintes da TV e Rádio Câmara. Aliás, é um projeto muito importante que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores mantém. E nós sempre levamos essa mensagem adiante de que a mídia e a comunicação social ela é necessária, porque ela democratiza, ela possibilita que uma pessoa com ideias às vezes diferentes daquelas que estão ganhando mais espaço, possa chegar, possa discutir, possa talvez convencer, talvez ser convencida, porque a gente vai progredindo a partir do momento em que a gente faz esse debate público. Então eu queria fazer um convite para que vocês possam conhecer a nossa chapa, conhecer o nosso partido. Né? É uma chapa constituída por Cheyenne Ayala, que está aqui comigo, que espero que em outros momentos possa também estar falando em espaços de entrevista, mas que certamente nós também estaremos construindo espaços de comunicação, com vídeos, com debates, com construção coletiva de programa, que é uma coisa que o PCB vem fazendo. E ao acessar nossas mídias, Giovanni D'Amico, Cheyenne Ayala, PCB Bahia, vocês vão encontrar um conjunto de coisas, o próprio Jornal Momento, que eu falava mais cedo, são mecanismos de debate público, de ação na sociedade, que o PCB vem pensando, que eu venho pensando. E é isso, a gente faz um convite para pensarmos Salvador pelos interesses mais avançados, mais genuínos da nossa população, sem medo, assim, na verdade, ao contrário, com coragem de mudar essa cidade, porque é uma cidade tão bela, uma cidade riquíssima, uma cidade que abraça uma diversidade incrível, mas que ao mesmo tempo tem sofrido tantos dilemas. Então esse é o nosso projeto, um projeto de mudar Salvador com a participação da população na sua forma mais genuína, né, na decisão, na escolha, no conhecimento pleno da nossa cidade e na tomada realmente dos rumos e das redes dessa cidade. Então é isso, muito obrigado e até a próxima, espero. Pois é, e você fica ligadinho aí no Mundo Rádio, na nossa 105,3 FM, não muda o canal, a TV Câmara tem a melhor programação para sua família, a gente tem consciência do dinheiro público, de como a gente deve usá-lo e fazemos a melhor programação para você. E a gente promete, a gente não vai trazer ninguém arrastado, não é, Lute? A gente não vai trazer, né? Mas convidar todos os pré-candidatos, inclusive a gente vai convidar também os pré-candidatos a vice também. Tudo isso você vai ver aqui na TV Câmara e assistir na Rádio Câmara. Obrigado, fique com Deus e até o próximo.